debatermos mata-mata ou pontos corridos no Brasileirão? Temos uma geração forjada apenas nos pontos corridos, nesse formato, e outras, talvez aqui entre nós, que está morrendo de saudade de um mata-mata como era até 2002. Certamente é um tema com muitos argumentos para todos os lados, que eu quero saber se alguém aqui vai mudar de ideia hoje. Eu sei que está todo mundo chegando com uma opinião, mas o nosso objetivo é fazer vocês pensarem fora da caixinha e, de repente, mudarem de ideia, concordarem com a gente. Você vai descobrir tudo isso hoje no Quadrado Mágico com Bruno Pet, meu parceiro, Eduardo Bartem, Conrado Santana. Eu errei a ordem, né? Vitor Canedo aqui por último. Vocês estão reparando também, eu fui promovido, ganhei um sofá, uma poltrona. Tá feliz, cara? Estou muito feliz. Você vê o pezinho? Agora alcançando? Agora alcança o chão. Só não estou conformado que tá todo mundo de preto. Já é luto? É luto pelos pontos corridos ou é pelo mata-mata? Já é pra falar? Você já pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu já falei isso para outros programas, tá? Mas eu vou repetir. O simples motivo desse programa existir já é um completo absurdo. Depois eu... Valeu, tchau, valeu, rapaziada. Então, beleza. Então não tem debate. Por favor, fiquem aí. Por favor, fiquem. Eu garanto que vale a pena ter esse programa. Vai ser bom. Fiquem aí, inclusive. Você sabia, Bruno Pet, que você quê? acha um absurdo que tem gente que vai ter esse programa? Tem uma galera aí que já viu 5 programas nossos e não é inscrito no canal. E isso é verdade. Tem uma galera que não dá o like, eu acho tranquilo. Isso Não, é mais também não absurdo acho, que não. esse programa existir, Calma inclusive. que eu vou me explicar. Não dá o like, se não gostou, não dá um like. Eu não fico pedindo like, é só se gostou. Se gostou, dá. Mas, cara, você assistiu 5 vídeos nossos, pô, se inscreve aí no canal, já manda pros amigos, bota lá no grupo do WhatsApp, então dá essa moral pra gente. Mas o programa vai ser bom, tá? Eu prometo. Apesar do Pet ser muito taxativo na opinião dele. Tem uma outra questão que eu, pesquisando por esse programa, né, fui ver os vídeos do YouTube, né, quantos que tinham mata-matas, pontos corridos. Uma coisa a gente garante, vai ser o vídeo mais completo sobre esse assunto. Isso sim. Não tem vídeo nessa rede social Que marra! não, pode ter certeza. Agora, Que pra isso tem que ter debate, já que o Pet falou que não vai ter, né? Não. Então, Eu falei que existir o debate é um absurdo. Que vai ter, eu sei, porque eu já sei a opinião de vocês prévia. Mas pra mim não era pra ter essa opinião contrária à minha nesse caso. A minha você não sabe. eu também Eu guardei. gosto de guardar surpresinhas. Não sei Eu que guardei vocês umas estão cartas O enganando. na mas manga último, aí. inclusive quem não viu o último vídeo, por favor, você pode ir Foi lá bom, ver hein? sobre os 2 jogadores estrangeiros que a gente poderia escolher para jogar na seleção brasileira. A minha escolha ninguém esperava, então hoje prometo mais surpresas. Vamos lá, eu também quero saber a opinião breve já da nossa geral. Salva de palmas aí pra rapaziada, sempre fortalecendo Valeu, galera. maravilhosamente. Levanta a mão aí quem quer que pontos corridos continuem. Que, rapaz? Ué, Pode levantar na metade? Na metade? Pode. Não bota o sovaco pra jogo, mas... quem se quer não é a só um pouquinho. volta do mata-mata? Volta do mata-mata. Que isso, gente! E temos uma indecisa, né? A gente vai descobrir aí ao longo do programa, vocês vão poder justificar, até para saber se vocês mudaram de ideia ou não, o que é importante para vocês Já me em surpreendeu. cada formato. Tá vendo, Pet? Eu tô te Não tem falando, debate. Pet. Não, o tem debate gente- existe, o debate tem existe. gente Eu só acho absurdo ele existir, mas Eu beleza. acho que não haver o debate é um absurdo. Depende do ponto de vista. opinião O contrária. debate é Vamos lá, sempre vamos lá. saudável, sempre bom. Vamos mas lá. eu tenho minha opinião, você falou se vai Já mudar, começa eu já então, falo que eu não já vou mudar. vai então, Pet. Não, a gente tem todo um contextozinho pra passar, vamos Só para seguir deixar aqui. claro que não foi combinado, tá? A gente não escolheu a geral a dedo. A gente manda mensagem lá, pede para quem quer participar, vem e tal. Ninguém perguntou nenhuma, a gente só avisou qual era o tema, para a galera também vir preparada. Então vamos preparar também você aí de casa, só para trazer um pouco de contexto. Por que mudou? Voltamos à fita, né? Para 2002. Setembro de 2002 foi quando a CBF anunciou a mudança do formato. E aí, dentre as discussões que aconteciam na época, era que o formato, como produto, era bastante instável, seja por conta do regulamento, todo ano mudava, falaremos disso aqui daqui a pouquinho. O calendário, que não era um calendário certo, muitos times tinham que parar muito antes, você não tinha como planejar muito bem o ano. E distorções dos campeões, que começou a surgir também discussões sobre justiça. Pô, esse time aqui merece ser campeão, passou com a 50ª campanha e eliminou o campeão. Né? Temos aí alguns formatos até bem particulares. Muita gente mais jovem vai lembrar de 2002, que o 8º Santos
eliminou o São Paulo primeiro, depois varreu geral, né? Grêmio e Corinthians, o Santos foi campeão daquele ano, os meninos da Vila, mas temos até outros exemplos também de times com campanhas abaixo, né? Não tem nada contra o regulamento da época, mas abaixo. Isso foi um tema. Posso até, inclusive, então, chamar uma primeira arte já para a gente ver de campeões nos últimos anos de mata-mata, e a gente botou de 96 até 2002, acabei de citar o exemplo do Santos de 2002. Por que 96? Porque a partir de 96 era meio que fase única. De 95 para trás, o Brasileirão tinha primeira fase, segunda fase, vários grupos, era uma confusão danada. Então, para facilitar, 96, o campeão foi o Grêmio, foi o sexto, ganhou da Portuguesa, oitavo. Cadê primeiro e segundo? Né? O campeão está sempre em cima, certo? Campeão em cima. 97, o Vasco foi a melhor campanha e campeão, em cima do Palmeiras. 98, 99, o Corinthians também, melhor campanha e campeão. Timaços, né? Que Vasco e Corinthians tinham naquele momento. Em 2000, o Vasco foi o quinto do módulo azul, eu acho que a cor era azul, né? Não lembro. Também não... Do campeonato Eu sei que o São Caetano era o módulo amarelo, o São Caetano numa espécie de segunda divisão, mas fazia parte da Copa João Avelange. Chegou lá, eliminou geral também. 2001 foi segundo contra primeiro e 2002 oitavo contra terceiro. E aí resolveram mudar. Eles resolveram mudar antes até de acabar o campeonato de 2002, né? Não tiveram isso como segundo semestre exemplo. de 2020 e 2002. Mas acho que esse é um tema que começou a incomodar talvez a rapaziada. Vi muito time que não era primeiro, sendo campeão. Vocês concordam que esse é um motivo relevante para mudar o campeonato? Perdão? Campeões que estão ali em sétimo, oitavo, de primeira fase, ou assinou o regulamento, é isso que tem. Tem um programa que a gente gravou aqui, em que eu falei aqui categoricamente que é um absurdo o oitavo colocado do brasileiro disputar a Libertadores. Seria uma completa incoerência se eu falasse que tá tudo bem o oitavo colocado ser campeão brasileiro. Eu sei que é um outro formato, eu sei que é um outro método de Todo disputa. mundo concordou. Mas eu não gosto. Não, é isso. Essa que é a diferença, né? Eu vivi, né? O mata-mata. 37 anos. Ficando Tá um velho, pouco gasto, né? Tá ficando velho. Muita praia. Tem gente que acha que eu tenho mais. É muito triste isso. Mas, então, é diferente. Quando você fala do oitavo, a gente debateu o número de vagas para brasileiros na Libertadores da América. A gente acha que, é muita gente, é uma farra das vagas. Era assim que a gente chamou na nossa thumb, a nossa capa do YouTube era farra das vagas. Beleza, eu até concordei também. Mas é diferente quando você joga um campeonato que você sabe que tem mata-mata. É diferente. E aí você classificou em oitavo, passa os 8 primeiros e aí que você vai ver quem é melhor. É uma outra forma de se pensar. Você não pode pensar nesse campeonato com a cabeça de pontos corridos. Quando a gente está falando da vaga, a gente está pensando com a cabeça de pontos corridos. Foi o oitavo melhor time do campeonato. Agora não, quem foi campeão no mata-mata foi o melhor time do campeonato. Ele não foi o oitavo melhor time do campeonato. Ele ficou em oitavo, na primeira fase, que ele já sabia que classificava para o mata-mata, e aí depois disso ele foi o melhor time do campeonato. É essa cabeça que a gente tem que mudar um pouco para avaliar isso, e quem gosta de mata-mata ou quem não gosta, eu não estou falando que é isso que define, mas é diferente. Inclusive é um dos problemas também do mata-mata, se eu já até posso dar um argumento aqui. Porque você joga aquela primeira fase, não importa, ficar em primeiro, segundo, se ficar em oitavo, tá bom. No máximo a vantagem do E isso empate, atrapalha o decide em andamento casa. do campeonato, a seriedade do campeonato, o interesse do público no campeonato. A primeira fase era meio arrastada. Mas às vezes... Era meio chato. Mas assim, eu não vejo essa comparação com o oitavo ir para a Libertadores. O oitavo, aí, amigo, não importa, você classificou. E depois que você ia ver como é na Copa do Mundo, não importa quem fez mais ponto antes, quem fez mais pontos. Ah, não, o cara foi o primeiro classificado melhor na campanha Copa do geral. Mundo. A melhor campanha não importa, meu amigo. O campeonato é de mata-mata. E aí, quem foi o melhor foi quem ganhou. As Aquele número motivações... ali é só uma informação da primeira fase, mas o melhor time foi quem ganhou cada campeonato. As motivações são diferentes, obviamente. Você entra no campeonato sabendo que se você terminar em oitavo, você passa para a próxima fase, talvez você vai ter jogo que você vai negociar um ponto aqui, um ponto ali, e vai terminar em oitavo e indo para o mesmo lugar. Obviamente que ninguém quer terminar em oitavo, né? Porque fica ali no risco. Enfim, isso é o formato desses anos aí. Agora, acho que, respondendo a sua pergunta, não foi isso que gerou o interesse de mudar para os pontos corridos. Até lendo as notícias da época, o maior problema é que o Brasileirão não conseguia definir um formato. De 71 até 2002, não teve um formato repetido. De um ano para outro. De um ano para Incrível. outro. Como que pode um campeonato brasileiro não ter um formato definitivo?
E isso é o que mais incomodava. Todo ano mudava, todo ano tinha alguma mudança, nem que, assim, aí a gente vai passar por alguns formatos, né, que Temos já tivemos. até, pessoal, se quiser jogar arte aí, temos 2 exemplos de campeonatos bem... Eram formatos, assim, inacreditáveis. Exóticos. Quem pensou nesse... Quem achou que Ó, essa era a melhor solução? Primeiro, o A campeonato... AFA acha legal esses formatos. É verdade. A AFA se amarra. Em 79, tivemos 94 clubes e 3 fases até as semifinais e a final. Então, é um filtro, né? Aí, pô, 80 clubes, depois, em 8 grupos de 10, aí 44 já avançavam, de 80 para 44. Parece Copa do Brasil, pô. Só que é uma Copa do Brasil enrolada, que você vai fazendo mais jogos e tal. E repara ali, né? Mais Guarani e Palmeiras, né? Provavelmente referentes a campeão e vice do ano anterior. E detalhe, são 357 milhões de fase e o Inter, que foi campeão invicto, jogou 23 jogos. Hoje se joga Ainda 38. tem isso. Nessa imagem aí, tem 2 coisas. Tem isso que o Pet falou dos 23 jogos, que eu acho que é um dos principais argumentos também pro pontos corridos. Mas tem o outro. Essa foto aí é emblemática. Isso aí é histórico. Falcão, o Inter do Falcão de 79 é um dos maiores times do futebol brasileiro. E não seria se fosse pontos corridos? Não sei. Seria totalmente diferente. Eu estou falando que não deixou de ser por causa do mata-mata. Quem jogou Mário Galvão estava nesse time, Mário Sérgio, enfim. Essa foto aí é espetacular. É espetacular. Então, esse ano, Independente teve 94 clubes, do jeito que foi, deixou de ser. Esse ano, esse time jogando esse campeonato é histórico, é emblemático. Assim como é histórico o Cruzeiro de 2003 É o e o formato Flamengo do de ano, 2019. né? Acho que é o formato do ano. Quem ganhar vai ser sempre histórico, enfim. Também Independente do modelo do campeonato. Agora, já é uma amostra de que 94 o formato primeira tanto que nem Exato. repetiu. Não, Tem o de 2000, por exemplo, Edu, Tanto se você que quiser nem falar, se a gente vai repetiu, botar o é. do próximo ano 2000 agora. que surgiu em virtude de disputas judiciais ali de 99, e aí foi para a Justiça Comum, não deu tempo, aí a CBF falou, então organizem vocês aí, o Clube dos 13 organizou, e aí dividiu em módulos. Então é como se fosse primeira, segunda e terceira divisões, só que aí os times dos outros módulos tinham vagas também. Pegavam vagas no mata-mata. Então 12 primeiros do módulo azul, 3 do módulo amarelo e 1 do verde e branco. E aí, oitavas, quarta, semifinal e final. O Vasco foi campeão passando em quinto, mas o São Caetano que foi a grande notícia. Sim. Porque o São Caetano conseguiu varrer Fluminense, Grêmio, Palmeiras. E mais uma vez o campeão disputou menos do que 38 jogos no ano. 32 jogos. Um campeonato que se diz, teoricamente, a primeira divisão, a elite, o principal campeonato, não pode ter 116 clubes. Gente. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas esse foi um ano... É um formato muito acentuado. A gente esse aí, chamaria né? de atípico, mas tivemos... Aqui a gente não tem arte aqui resumida. A gente separou só essas 2 edições. Mais de 71 até Não teve formato 2002, repetido, mudou todo muitos ano. formatos zoneados. Esse ano específico de 2000 foi quando o Clube dos 13 quis organizar o próprio campeonato, né? Enfim, tentar voltar, vamos tirar, como se fosse uma liga. Isso aí poderia ter sido o início de uma Premier League que teve lá, poderia Sim. ter sido o início da nossa 87 também. 87, liga aqui. Exatamente. Então não Não era o aconteceu, padrão, né? não era o padrão Mas teve também. um pouco disso, e claro, vocês falaram de 87, isso aí tem resquícios, né? De 87 também, para participar tanto clube assim, deixar todo mundo, enfim, aí a organização do campeonato. Não, mas aí, olha só, aí o problema, eu acho que tá, né? Provavelmente 2000 deve ter sido um ponto de partida também interessante para discutir pontos corridos. Com certeza. Os dirigentes começaram a se reunir, a confabular, olha só como é que é na Europa e tal. Mas aí eu acho que o problema não é do mata-mata, a instituição mata-mata. O problema Concordo. é do formato de cada formato, ano, claro. da zona que era o Campeonato Brasileiro, que era o futebol brasileiro. Concordo. Então, a zona facilitou. Então entrega isso aí, pontos corridos, você já sabe como funciona, não precisa explicar. Todo ano vai ser isso aí, a gente só vai diminuir para 20 clubes, então vai ter mais rebaixados. No início começou com 26, né? Mas depois é isso aí, fica fácil, entendimento fácil. Pô, também, né? O que os caras vinham fazendo antes? E E com os também tem uma dirigentes- questão aí que a gente não está levando em consideração, que é, nessa época, né, tanto em 79 quanto em 2000, os estaduais eram muito valorizados. Então, assim, precisava encaixar um brasileiro, um formato de campeonato Meio do brasileiro, ano só. em 6 meses, porque os outros 6 tinham estaduais, e os estaduais eram extremamente relevantes. Coisa que na cabeça de hoje, quando a gente para pensar,
Já não tem mais essa relevância. Tá aí um já ponto não tem muito mais positivo dos essa valorização, e aí você já começa a encurtar os estaduais e fazê-los ali em poucas 2000 datas. já estava diminuindo, né? Mas ainda era muito já estava forte, no processo, né? ainda era muito Mas forte. ainda era muito forte. Mas já estava no processo. Você tinha perguntado antes, eu acho que teve um pouco disso também. A questão de justiça, isso era debatido. Eu me lembro bem disso, de ser debatido. Pô, o primeiro perdeu para o oitavo, tá, isso... o pontos corridos, quem defendia, né, já fala, pô, lá na Europa é assim, por que lá na Europa é assim? Isso vai valorizar quem trabalha melhor, quem é mais organizado. Então, esse era um dos argumentos também. Eram 3, né? Era esse, a questão da bagunça que tinha, cada hora mudava, como a gente falou, a gente já debateu isso também. E o principal era a questão do calendário, que aí junta a TV também, né? Dinheiro, o Pet falou, pô, o time jogou 23 foi campeão. Isso chegando no mata-mata. E quem jogou antes? Imagina, como é que você faz hoje um futebol? Isso é um problema que a gente tem hoje para time de Série D, ou time que nem tem série, time que joga estadual e nem tem série. Isso é um problema grande Só do tem nosso 3 futebol. meses no Para ano pra times jogar. menores, que você faz... Como é que você vai contratar um jogador? Vem aqui, Canedo, você vai jogar? Não joga nada, né? Mas a gente vai contratar o Canedo aqui. Pô, mas só vou te pagar por 3 meses. Você nem sabe o que você vai fazer depois. Então, às vezes, é melhor você ir para um time que vai ter um calendário cheio, né? Hoje a gente usa esse termo, calendário cheio. Então, tinha time grande que parava de jogar muito antes, né? Eu acho que esse, inclusive, aí é a minha opinião, era o principal problema do mata-mata. Mas estou com você, do jeito que a gente tinha antes. De repente, a gente pode fazer de uma outra forma. Pode fazer um bem bolado. Pode fazer um bem bolado. Mas era um problema, assim, gigantesco. Até para você contratar um jogador, cara, às vezes o cara ficava 3, 4 meses sem jogar bola, cara. Era muita Não, e coisa. pegando o gancho, Conrado, era difícil até de conseguir alguns patrocínios, né? Também. Porque como é que o patrocínio Engloba vai tudo. vai atrelar a tua camisa, a tua marca, se tu Você vai estar na final ou não? O tem peso como, de né? você ter uma exibição num mata-mata. E usando o argumento do Conrado, não existe nenhuma versão que vocês vão trazer aqui que seja decente, em que que seja um campeonato de mata-mata e que todos os times tenham o mesmo número de jogos. Isso não tem como isso ser não feito. tem Realmente como. não vai ter como. Qualquer mata-mata não Aliás, não o tem Campeonato como. Carioca tá sempre aí pra provar de que você consegue fazer qualquer tipo de Curaçao também não vai E jogar a o gente mesmo número de critica, a jogos gente na bate, Copa fala do que é uma Mundo bagunça, que- fala que é uma porcaria. Mas, inclusive, spoiler, já fica aí até o final do vídeo, que nosso Vitor Canedo, que eu falei que não joga nada, mas ele é bom de fazer calendário, ele vai trazer uma proposta de um possível mata-mata pro futebol Vamos ver se eu brasileiro. vou convencer E aí a vai ser uma rapaziada. proposta boa. Quer dizer, ele acha que é boa. A gente vai... Eu A gente não prometi, sabe A gente não ainda. sabe, tá? A Eu gente também não sabe sei. qual é ainda. E a gente corneta junto. Mas Cara, no Nem final... falou ainda o que é. a gente prefere. Exatamente. Tamo Mas no- no final vai ter uma proposta. Deixa eu chamar. Temos uma arte aí muito legal com frases. Na época da votação, né? Tá pequenininho, mas a gente lê junto aqui. Eu já destaco de imediato a frase do Emerson Leão. Naquela época ele soltava boas frases. Em 2003, né, já com o formato iniciado, ele era técnico do Santos. A fórmula de pontos corridos é ótima, só discordo da duração do campeonato. É tão longo que o sujeito começa solteiro e acaba com filho. Cara, o Leão gostava Essa de é muito soltar boa. uma. Essa é Leão muito que foi boa. jogador e jogou o Brasileirão, quando o Brasileirão era isso. Tinha 10 jogos, tinha 12, 15 jogos. Essas frases são interessantes para a gente ver justamente isso que a gente está aqui tentando lembrar, né? Quais eram os argumentos? Aqui a gente Então, tem- na esquerda, pré-campeonato, né? Pré-início do campeonato. Então, o Alvemar Perrella, que era presidente do Cruzeiro, dizendo que o Brasil inteiro esperava o campeonato de pontos corridos, como na Europa, que vai favorecer o planejamento. Pô, não à toa, visionário, o Cruzeiro foi campeão É verdade. meses depois. Aliás, o Cruzeiro, que naquela época até então não tinha Campeonato Brasileiro, né? Um dos maiores. Porque ganhou a 3 unificação pontos ainda corridos. não tinha acontecido. Não tinha acontecido a unificação. O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, espera estar errado, mas o mata-mata daria mais renda. Eu acho que ele se enganou, né? No longo prazo, hoje o Brasileirão vale muito mais, mas bem no longo prazo. Imediatamente também não sei. Juvenal e Juvencio. Agora sim temos um campeonato justo. Que entra nessa questão do Outro merecimento, né? De se terminar em primeiro. Isso, Porque o São Rafael. Paulo foi eliminado em 2002, Exatamente. sendo líder da fase de regular, né? Perdeu pro Santos. Perdeu pro Santos Não, depois e das essa quartas. data aí, 18/12, já foi depois da eliminação. foi depois, Já foi exato. depois da eliminação. E o Parreira, que era técnico do Corinthians, até para provarmos se a fórmula é boa ou não, tem que testar. Já tinha testado tudo mesmo, já tinha feito de tudo quanto é jeito, de cabeça pra baixo, ao contrário, com 20 Calma. jogos, com 50, 47. Não, mas E aí não, ele eu fala tô- no final, na eu tô Europa concordando, já pô. é sucesso há 100 anos. Sim. Que pode ser um argumento a favor, mas para muitos é um argumento contra também. Na Europa é assim. A gente tem uma nossa própria cultura, que isso é algo para a gente debater também. A cultura do mata-mata de uma forma diferente de jogar. Lá eles têm uma outra cultura. Não é porque a Europa faz que tudo é certo. Inclusive tem muita coisa ruim lá, mas tem muita coisa boa também. O Levir Coupe também falou nesse sentido aí do Alvimar, de os clubes se planejarem melhor.
O Roque Cittadini, que era vice-presidente do Corinthians, achou caro porque tinha muita viagem, né? Muitas rodadas. Começou com 46 jogos, né? A primeira edição, né? Então é muita viagem. Eu não sei como é que era a relação com a CBF ali, quem bancava a viagem, né? Mas tem um custo natural maior. E o Eurico Miranda, que era contra os pontos corridos. Acho que a CBF precisa rever. Um brasileiro de pontos corridos com uma fase decisiva com os mais bem classificados é mais interessante. Talvez seja o que esteja em discussão hoje. Sim. O Eurico Miranda também tentando abraçar os dois lados e, é claro, se pegar aqui a figura, ele estava vindo de um Vasco que ganhou brasileiro em 2000 e 97. E ali, o Eurico ali não é totalmente contra, justamente por isso que a gente está falando. Ele, querer ou não, com seus pontos positivos e negativos, ele não era um cara burro, né? Então ele sabia do problema que estava tendo, dos times estarem perdendo dinheiro. Isso já era debatido. Você tem mais jogos, a televisão pay-per-view, né? Mamãe Globo, tal, que vai fazer, você paga mais, o campeonato tem mais jogos, para todo mundo, que é interessante para todas as torcidas. Tipo, não adianta você vender só para a torcida do Flamengo, porque às vezes o Flamengo naquela época, então, mal chegava. Aí, vamos dizer que o Flamengo não chegue. Pô, você vendeu 15, 16 jogos para o Flamengo, é muito melhor você ter todas as torcidas do Brasil, as que estão na primeira divisão, claro, jogando 38 partidas. Agora, eu só quero voltar para uma coisa que... Posso te cortar um segundinho? Pode. Plot twist. A Globo era contra essa mudança. Em naquela 2002. época. Sim, porque a Globo achava que Eu nem lembrava disso. o mata-mata, as finais, as semifinais, eram o que garantiam a maior renda do campeonato. E com os pontos corridos, isso seria retirado. Não teria final, não teria semifinal. Então a Globo foi muito... A Globo teve que ser muito às vezes era mais interessante ali. A ideia, também, assim, é uma... Não vou falar que é uma pouca visão, mas é difícil de enxergar o que o outro pode te entregar, né? E às vezes para a Globo podia ser mais interessante, mas se você vai cobrar a Globo que pague mais dinheiro para os clubes, é mais fácil você cobrar a Globo que dê mais dinheiro para os clubes com mais jogos para a Globo passar. Exato, mas o pensamento era final. O pensamento era ter a final. Eu acho que do limão saiu uma limonada, porque aí nasceu o Premier. O Premier já tinha, mas ele cresceu muito. Não, eu tô falando, na época dos pontos corridos. A questão que eu quis dizer é a visão do clube, né? Que eu tava falando do Eurico Miranda. Quando você vai chegar para quem... A gente tá falando Globo aqui, mas enfim, quem quisesse comprar o campeonato... Uma coisa é você vender tantos jogos, outra coisa é você vender um monte de jogos. E aí, para repartir também bem esse dinheiro. Enfim, isso tudo que a gente debate até hoje. Só quero voltar rapidinho ali do Lever Cup, que era muito debatido, que ele colocou ali o mais competente ganha, né? E isso que é algo que a gente tem que debater. Depende. Como assim? Depende do seu ponto de vista. Eu acho que ali, quem planeja melhor, profissionalismo é isso, eu concordo. Obriga os clubes a planejarem melhor, profissionalismo é isso, concordo. Mas agora, vence o mais competente? Não. Não necessariamente. Naquela fórmula. Cada um tem uma fórmula. A Copa do Mundo, o Brasil é pentacampeão, não foi o mais competente 5 vezes? O Brasil foi o mais competente 5 vezes. Sim. Agora, se tiver um outro tipo de campeonato, aí depende. Porque também, para muita gente, o que vale é um jogo mata-mata. O que vale é um jogo grande. Que aí que você mostra que você é o melhor. Então, é questão de visão, tá? Não estou nem falando que ele está errado. É uma discussão teórica, mas é legal, é interessante. É uma discussão teórica. O mais competente, depende. Eu acho que é quem se planeja melhor. Mas se o campeonato for mata-mata, quem ganha Libertadores foi o mais competente, amigo. Foi o mais competente da América do Sul. E é mata-mata. Na Libertadores também teve, por muitos anos, esse formato de classificação na fase regular e o primeiro enfrentar o último. O Corinthians foi primeiro ano, o Flamengo em último conseguiu eliminar o Corinthians nas oitavas de final. Sim. Então também... Lembramos desses casos a nível internacional também. O Botafogo veio da pré, é time que classifica em segundo e é campeão. Tem a arte, só pra gente também mostrar, a votação dos clubes, só pra mostrar que não houve unanimidade, tá? Na época, foram 19 clubes, aí também não tinha só a Série A, né? Votando a favor dos pontos corridos e 9 clubes, 3 cariocas, 3 paulistas, votando a favor do mata-mata. O que você riu aí? Não, tem uma curiosidade da época que é muito interessante, né? Que o Botafogo vota a favor dos pontos corridos, só que o Botafogo é rebaixado em 2002. Ele vai jogar a Série B em 2003. E aí é aprovado o formato de pontos corridos, só que na Série B não aprovam o ascenso de 4 times. São 2 quadrangulares. Só subiram 2. O Botafogo aprovou os pontos corridos para descerem 4 e subirem 4. Aí o que a CBF fez? Descem 4 e só sobem 2. É verdade. E aí a matéria da época, a notícia da época Botafogo foi o mais derrotado da votação. Porque ele apoiou uma coisa com uma cabeça e ela veio
pior, né? Acabou que conseguiu subir, né? Subiu, Junto com o Palmeiras. Mas subiu também, foi um sufoco Foi ali com com o o Sport, quadrangular. Marília. Palmeiras Verdade. também caiu, né? Palmeiras também caiu. Votou no mata-mata. Chama atenção vários times gigantes votando ali, né? Ah, mas dá pra entender, Das né? maiores torcidas, né? Dá pra Flamengo, entender. Corinthians, Palmeiras, Vasco, só o São Paulo, das 5 maiores torcidas, não votou no mata-mata. Tem muito a ver com o que estava acontecendo no São Paulo na época, que estava muito organizado, achava que era mais interessante o São Paulo jogar pontos corridos. Aí, E o Flamengo Santos tinha também. acabado de ser campeão também no mata-mata, né? Flamengo, por verdade. exemplo, sempre foi um time de chegada, um time de crescer no momento decisivo. Não estava organizado. Não tava, né? Na época queria, porque era a chance de ganhar o mata-mata. Pontos corridos, planejamento, É isso. 38 Não, rodadas. até essa época- Flamengo de 2003. Até essa época, impossível. o último título do Flamengo tinha sido mata-mata 92. 92. É Já tinha um difícil a gente até se colocar no lugar dos clubes. Às vezes é uma preferência do dirigente da época. É, sim. Eu acho que isso aí é melhor É e pronto. isso também. Não, e sendo, vamos ser honestos também aqui, né? Agora a gente está aqui, pegou uma máquina do tempo, Exato. estamos em 2026, a gente já viu tudo que aconteceu, a gente já tem vários campeonatos para a gente tirar a nossa opinião, a galera lá atrás não tinha, né? Eles estavam votando em algo que eles não viram acontecer. Era difícil, não tem certo Sim. e errado ali, a gente simplesmente informou como foi a votação. E só aproveitando o seu gancho, é graças à mudança do formato para os pontos corridos que nós temos uma previsão de 20 anos com o campeonato sendo disputado de forma igual, sem mudança de formato. Errado, No mata... mudou o Os formato 3 3 primeiros. anos. A Foi sorte- 24 clubes, depois passou Sim, para 22 mas clubes. depois foi a passou pra maneira que... 20 anos, cara. São 20 anos Mudou sendo o formato. disputados dessa forma. 21 anos agora. 21 anos. Eu não falei Ele nem, falou eu não 20, falei nem todos os pontos corridos, eu falei os 20 anos. São Isso. 20 anos disputados por 20 clubes, 38 rodadas. aí tu me pegou. Antes era uma zona, toda hora Tava mudava. certo, ele E se vocês, precipitou aqui, É. se precipitou aqui, e você falou certo. vocês estão aí tentando voltar ao passado. Eu não tô Vamos tentando que nada. vamos. Eu não tô Vamos tentando passar nada. então que a gente vai Quero entrar saber no a debate. geral. O que a geral tem a comentar? Alguém aí tem algo a falar? Boa tarde, rapaziada. Meu nome é Vinícius. Prazer Fala, estar Vini. aqui de volta com vocês. Eu cheguei aqui 100% convencido do mata-mata, mas o Pet ele tá conseguindo me convencer a mudar. Mas eu tenho os meus argumentos pró-mata-mata. O futebol é um dos poucos esportes onde o mais fraco pode bater no mais forte. E nós temos diversos exemplos ao longo desses anos. E o mata-mata ele favorece, talvez, esses times mais fracos de ganharem um título relevante. Diferente dos pontos corridos, onde praticamente sempre os mesmos são os campeões. Tirando o Leicester de 2025-26, eu não consigo lembrar de outro time com pouco investimento sendo campeão dos pontos corridos. 16, né? Foi 15, 15, foi agora. 15, né? 16, 15, 16. O microfone. Mas o Corinthians é gigante. É. Tô falando de pequeno, assim. Na Europa já pequeno. teve alguns. O Montpellier na França. com baixo ele foi campeão, investimento. Mas aí vai são contar na poucas mão. Vai opções. contar na mão. É, são poucos, então eu acho chato como está sendo o Brasileirão, que é sempre Palmeiras ou Flamengo, aí teve um Botafogo ali em 2024, se eu não me engano. E a Bundesliga, por exemplo, é chatíssima, só o Bayern ganha. Na Espanha, só o Real Discordo. Madrid. Bundesliga é um dos melhores campeonatos do mundo, Não, jogos excelentes, nessa questão de título. comentários absurdos. Uma Espanha com Real Madrid e Barcelona, ou na Itália é sim. sempre Inter. São Esse sempre é os o- mesmos, então essa é a minha argumentação pró-mata-mata. Mas o ponto de corrida você está conseguindo me convencer. Só Não, aproveitando- esse é o argumento mais forte É. do mata-mata, para quem gosta. Da imprevisibilidade, não só da imprevisibilidade, da questão da emoção, jogos mais emocionantes. Amigo, não adianta você... Isso é a minha visão para esporte em geral, tá? Vamos dizer que você joga muito bem, né? Ah, você é muito bom, aí você é bom várias vezes, mas chega na hora decisiva, você não é bom. A graça do esporte é isso. A graça do esporte é isso. Como também até você pode levar para outro, pro basquete. Meu amigo, você pode acertar 50 cestas, mas meu irmão, o cara que é bom mesmo é quando acerta, quando o quadradinho Existe lá até fica uma vermelho. expressão pra isso. Você quer falar inglês? Fala. Vai lá. É o decisivo, já estão falando em português, todo mundo entendeu. O cara é o decisivo, na hora H. Clutch. O cara que na hora H decide, ele é melhor. Por isso que a Copa do Mundo, que é o maior torneio de esportes do planeta, não é só de futebol, tem isso. Meu amigo, não adianta você ser bom durante esses 4 anos. Se na hora da Copa do Mundo você chuta pra fora, é aquela hora que vai. E isso dá uma graça especial ao esporte. Mas é claro, assim, tem outros campeonatos Mas que tem isso Do mata-mata. jeito que dito- tá o isso Leonardo dito- Carvalho, também não duvido que daqui a pouco a FIFA vai botar um ponto de corrida de Copa do Não, Mundo. Isso não, dito, duvido, isso eu isso duvido. dito, a Libertadores é um campeonato de
Sim, tem outros campeonatos de Mata-mata. pontos E corridos. qual é a De mata-mata. imprevisibilidade que a gente está tendo na Libertadores com o Flamengo e o Palmeiras ganhando quase todo ano? Maior do que no Brasileiro. Não, cara, ainda não é. A gente fez um programa aqui sobre a espanholização do futebol brasileiro. A gente mostrou que Flamengo e Palmeiras chegaram na final da Libertadores trocentas vezes Ô, nos Pet, últimos você 10 acha anos. que- E, gente, Tá bom, mas você acha... quem tem mais dinheiro vai chegar longe Tá em bom, qualquer você acha forma. que qual chance tem de ter zebra maior, no mata-mata ou no pontos corridos? Tudo bem, eu tô, Você eu pode tô ser te a dando um favor dado do- histórico. Você pode ser a Já favor do foi, ponto... já foi. Eu estou te dando um dado histórico. A gente acabou Tudo de ter o bem. Mirassol, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado. bom, A gente você- teve o Bragantino indo para a Libertadores, a gente teve Fortaleza Mas eu indo não para a me importo Libertadores. com o quarto colocado, com todo respeito. Ah, Tá bom, você não se importa, mas o torcedor do Fortaleza adorou ter terminado para ir para a Libertadores. Mas não é eu não isso que tenho dúvida determina disso. o valor do Mas foi campeonato. Eu não tenho dúvida Pet, eu disso. tô falando... Você pode ser a favor do pontos corridos, mas bem, eu esse tô- argumento... eu acho estou que- diminu- acho que é um pouquinho difícil óbvio de que você é ir contra. Não, é óbvio que O mata-mata é traz óbvio- mais É imprevisibilidade. óbvio que é mais imprevisível. O que eu estou fazendo aqui é diminuir o seu argumento a um ponto em que um campeonato que é disputado por mata-mata, como é a Libertadores, ele tem uma previsibilidade de que Flamengo e Palmeiras têm muito mais chance Mas de chegar na tem final do que menos. qualquer outro Não, é time. previsibilidade, Mas tem porque menos, é pô. mais O previsível. Flamengo ganhou o último, passou entendendo nos pênaltis. Ô, podia Pedro, ter eu tô feito entendendo o que campeão. você tá falando, mas assim, é Ah, mas fato que é eu mais não vou imprevisível. debater isso. É Isso aí fato é- que é mais imprevisível. Mas eu não discordei disso. Mata-mata é mais eu só tô imprevisível. falando que assim, Permite. parece que é uma imprevisibilidade que a final da Libertadores ano que vem vai ser 11 Caldas e... Ninguém falou disso. Mas poderia Calma, ser. calma. Mas poderia Calma, ser gente. LDU. Já ganhou. Você, Caldas Não e vai Boca ser. Juniors, Atlético Mas não vai ser, Nacional o futebol- e... LDU. Mas poderia ser Del LDU Valle. e Racing ano passado. Poderia ter sido. Passou, Mas não foi. Mas poderia. Mas Passou não por- foi, Pet. porque Abriu a Flamengo e possibilidade, Palmeiras. Pet. Abriu a Eu não vou possibilidade. Ficaram debater muito uma alto. parada Olha óbvia. só, Não vou olha debater só. uma parada óbvia. A né? imprevisibilidade é óbvia. O que eu tô Não, fazendo é vamos lá. diminuindo Óbvio. esse teu argumento para um nível em que há sim alguma Não, previsibilidade no mata-mata. é mais imprevisível. Ó, Você sabe quantas Claro, vezes... o melhor time tem... Vamos fazer um exercício aqui? Mas é menos. Nos últimos 10 anos, na última década. Digamos que o Brasileirão de 20 clubes tivessem os 8 primeiros colocados passando para o mata-mata. Você sabe quantas vezes Flamengo e Palmeiras disputariam esse mata-mata? Todos os anos. Todos. Você sabe qual seria o segundo clube, o terceiro no caso, que disputaria mais quantidade de vezes? Seria o Atlético Mineiro e Corinthians com 6 vezes. Ou seja, há uma previsibilidade também no mata-mata de que Não, os mas times é mais muito- ricos eu- vão chegar lá. Eu não vou Mas debater é previsibilidade de campeão, mata-mata. Mas é pontos muito mais corridos. fácil Eu não vou o Flamengo debater ser isso. eliminado de mata-mata pro oitavo óbvio, colocado isso é do que óbvio. o oitavo, do que o Mirassol, o quarto colocado, conseguiu ultrapassar o Flamengo na... 2 mais 2 igual a 4. Isso aí pra mim é fato também. Agora, assim, eu acho que tem prós e contras. Pontos corridos e mata-mata tem prós e contras. Eu, Eduardo, sou a favor da fórmula de pontos corridos. Eu gosto de pontos corridos. Eu acho que é um campeonato que realmente, ele trabalhado, 38 rodadas, é um campeonato que é mais justo, vamos colocar entre aspas, deveria ser mais justo, ele permite mais essa justiça, você falou bem, né? A justiça não mede por isso, mas assim, cara, é mais difícil você se planejar, ele garante previsibilidade de calendário para todas as equipes que jogam, todas jogam os mesmos jogos, com os mesmos times, nos mesmos lugares. Eu gosto desse modelo previsível, vamos dizer assim, porque, cara, você está garantindo uma temporada ali. Eu gosto desse formato e acho sim que ele tem emoção também. O campeonato de pontos corridos, ele traz várias emoções, não somente para ser campeão, não somente uma final. Ele também traz emoção para briga para não cair, como, enfim, no mata-mata também acontecia no passado. Ele tem as emoções das vagas internacionais, que hoje está meio banalizado, até por coisas que a gente já falou aqui de excesso de vagas, mas ele tem sim jogos que eles são marcantes também nos pontos corridos. Ano passado a gente teve um Flamengo e Palmeiras, cara, que na data do jogo parou o Brasil para ver o jogo. O Brasil todo parou para ver o Flamengo e Palmeiras, porque era líder contra vice-líder disputando esse título. Então, assim, eu acho que o pontos Mas não corridos se também compara. tem emoção. Mas não se compara Não com os se compara a debates uma de final, mata-mata. não se compara a uma Nem final. de oitavas. Mas aí eu concordo. Nem eu com a acho que a gente já audiência tem da final campeonatos- da Libertadores que foi entre Mas Flamengo eu e acho que a gente já Palmeiras. tem campeonatos que premiam essa questão do mata-mata. A Libertadores é mata-mata, a Copa do Brasil é mata-mata. E o campeonato de liga, Estaduais. pra mim, tá tudo bem ser pontos corridos. Agora, tem prós e contras. De fato, um time ser campeão sem jogar, sem entrar em campo, como acontece várias vezes nos pontos corridos, é chato pra caceta. Porra, é feio pra caceta. Feio é perder. Anticlímax. Não, Feio é é perder. anticlímax. O time Feio ser é campeão, como o Flamengo foi, dentro do ônibus, É. é feio pra caramba. Só Foi não foi campeão, feio por conta do contexto que tinha acabado de ganhar a Libertadores na véspera. Foi campeão. Agora, é feio. É feio, chato, é chato, é óbvio. Pra quem tá Eu não assistindo concordo. ali, Globo, acabou o jogo e Corinthians é campeão brasileiro. Claro, óbvio. Cadê a torcida do Corinthians? Você não mostra a torcida do Corinthians, você não mostra os jogadores do Corinthians comemorando, tá todo mundo em casa, tá batendo Eles palma, comemoraram aí, por várias valeu, rodadas valeu. durante É 38 chato, rodadas. Pet. É chato. Não, eu não acho É chato, pô. Eu posso, é mais eu chato posso do ter que ter essa uma opinião final. ou eu sou proibido de ter É opinião? mais chato do que ter uma final. Na Olha, minha visão, é mais chato. Você não acha mais emocionante quando o cara faz o gol,
sai comemorando, e é campeão na hora no campo. Você acha que não tem Não, diferença? eu acho que é do cacete, é ótimo, é maravilhoso. Mas você precisa, dentro de um futebol, dentro de um planejamento mínimo, pelo menos uma da competição, te garantir que mas você isso é vai ter outra 38 coisa, rodadas, que você vai disputar e que você vai ser campeão. Por E isso que que eu você sou vai a ser favor pra dos pontos cacete. corridos, vai Pet, deixar E que a isso, primeira é rodada, isso que você em que a tá- primeira rodada é tão foda quanto a última, e quanto a penúltima, e quanto a Bom, Pet, antepenúltima. isso a gente Isso, concorda. é É que, isso, é igual isso. eu, no final das Isso que eu contas, já defendo. vou até antecipar aqui, tá? Que eu ia falar depois. Eu sou a favor de continuar os pontos corridos. Só que isso não me faz. É isso que eu tô te Não falando. enxergar. Você não pode Radical, falar né? que não é chato o cara comemorar dentro de casa, Sim, pô. não, óbvio é porque que vocês chato. estão focando num Mas a único, gente num não tá único falando jogo. que isso é a gente tá falando de definitivo. vários É que você, a gente tá Vocês dando estão os pontos dos dois lados. Sim, vocês Só estão que aí você focando tá na parte do falando que não é, mata-mata. que esse ponto não é válido. Vocês estão focando na parte do mata-mata. Para chegar no mata-mata, você tem que jogar uma fase ali de disputa de pontos. Certo? Concordo, você concorda. Tem Sim, que ter uma sim, fase de sim. disputa de pontos. Digamos que chega ali nas últimas, faltando 5 rodadas para acabar essa fase de disputa de pontos, o primeiro colocado já se garantiu. São 5 rodadas inúteis Não desse time que são necessariamente. disputadas. Claro que Não, são. tá vendo? Canedo. Agora eu vou falar com o Canedo. claro que é inútil. claro que isso existia. Isso Claro existia que é muito. inútil. Mas, de novo, para defender o a Ué, gente não ele tem vai que cair fechar do o primeiro olho. pro sexto lugar de boa? Não, mas acontecia. Você relaxava Não, mas você não pode mais. dizer que é completamente Inclusive, inútil. eu quero ir na Claro que é geral. Eu completamente quero ir na inútil. geral. Ué, Eu quero falar... Primeiro e segundo colocado. No esporte- Imagina o seguinte cenário. Primeiro e segundo colocado, na antepenúltima rodada da fase sei lá, de grupos aí de liga desse Brasileirão, já estão classificados para o mata-mata. Já se classificaram. Eles vão se enfrentar. São os 2 melhores times da competição se enfrentando na reta final dessa fase. Sabe o que esse jogo vai valer? Nada. Não, Ele não não é vai nada, valer não é nada. nada, é exagero. Aí Não você- vai valer nada. Não vai Mas valer nada. isso também acontece com frequência nos pontos corridos. O que eu tô falando aqui pra te mostrar Não, que você que só tá focando na acontece final. de Você só forma tá focando pior na fase até. do mata-mata. Acontece O com os dois. grosso do Peraí, ano é é que você o nosso disputar na fase de argumento liga. era do jogo ser chato, É. do, Mas é que vocês campeão, estão do jogo focando no campeão. jogo. Tudo bem, mas é que você não concordou com isso, senão a gente já teria passado disso. Não, eu só dou menos importância pra isso. Não, esse é o tudo ponto. bem, mas isso é um argumento válido Eu- para quem eu pega o acho mata-mata. menos O importante. cara que é campeão no dia é mais legal. Mas, enfim, a gente Não, pode ir na geral? eu queria Eu quero só ouvir quem conversar viveu assim. o mata-mata. Depois Eu você tive fala também com ponto a sobre Seba. algo, O né? Léo ali viveu mais o mata-mata do que todos nós aqui. Léo, fala aí o que você tá achando, por favor. Bem, satisfação estar aqui novamente, por causa da minha idade, né? Então, obviamente, eu vivenciei bastante coisa. E o meu argumento já é em forma de provocação, já dizendo o seguinte: a gente que ama futebol, a gente vive de memórias, né? Acho que é a memória que traz a gente. Eu posso, assim, eu garanto e duvido quem ama futebol que tem os 5 principais jogos da vida dele que não seja um jogo de mata-mata ou final. Perfeito. Quem que, não, Pergunta pro Pet. o meu jogo histórico da minha vida é um jogo de pontos corridos. Eu já começo provocando nesse sentido. Pet, quais são os seus 5 maiores jogos de Brasileirão? 3. Não, da vida, não é nem só Da do jogo, vida, né? Ah, mas o Pet pode falar Flamengo e Grêmio, gol do Ronaldo Angelim, gente. É pontos corridos. Calhou de ser na última rodada, Mas por, depois de mas por que 17 Flamengo anos. aí? Não entendi. Porque o Pet é flamenguista. Aí você Você não sabia? Quê? Você não sabia, não? Não, fiquei sabendo agora. Mas alguém aqui é Flamengo? Então, Deixa o Léo terminar. Sabido? você inclusive me deu um bom gancho. Fluminense e Guarani, em 2010. Esse ano do Flamengo e Grêmio, a gente entra aqui no Brasil ainda tem a particularidade da entrega de um jogo para prejudicar um rival. E aí você vai dizer que o ponto corrido é mais justo. É, exatamente. No esse campeonato onde teve, inclusive, o vídeo de Farra das Vagas, que quem não viu, veja e Esse dê o like, Obrigado. que tem muito disso. Por um monte de vaga, passa metade do campeonato o time poupando, aí chega no final, você pega um outro time... Olha, Não, quer sentar aqui? não tem Você senta aí, justiça. Você senta aqui. A gente- muito bom, você tá me a representando gente tem muito. entrega de resultado para prejudicar um outro time, e aí vai se falar que no mata-mata, por exemplo, a gente teve agora o PSG ano passado, que é os trancos e barrancos, se classificou lá para outra fase, todo mundo elogiou o formato da Champions e ganhou. Isso inviabiliza, ele foi menos justo ele ganhar o campeonato, teve o melhor futebol, ou um jogo de pontos corridos, onde teve entrega de resultado, onde um time jogou com o outro com um time reserva. Então, eu sou muito a favor do mata-mata. Ô, Léo, Isso. eu queria pegar o seu gancho, porque eu ia completar o argumento antes de ser cortado aqui pela discussão. Nossa, Porque é o seguinte, pontos corridos, por isso eu coloquei mais justo, entre aspas, principalmente no Brasil. Como no Brasil a gente tem um calendário completamente caótico, essa justiça dos pontos corridos, ela não é real. Ela não é real. Não é 100%, O que mais tem, o que mais tem no futebol brasileiro é time jogando com time reserva,
Data FIFA. Data FIFA, não Esfacelando. respeitando data FIFA. Cara, a gente tem uma série de jogos que Você poderiam, pega- você ser, pode pegar que poderiam um- ser mais balanceados, porque, por exemplo, o Fluminense vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, ele vai jogar de uma forma. O Corinthians vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, irmão, de repente é na semana de um jogo de Copa do Brasil que o São Paulo vai com o time reserva, que o São Paulo tá com a cabeça em outro lugar. Então, assim, não é o mesmo jogo. Sim. Não é o mesmo jogo. É a mesma No mesmo coisa lugar, de- contra o mesmo time, mas não é o mesmo jogo. Isso é fato. Na retíssima final do campeonato, você tá enfrentando um time que já tá com Que a já não vida tá brigando por mais resolvida, nada. já, né? A última rodada agora, a última rodada do campeonato do ano passado, cara, é porque calhou do Palmeiras jogar muito bem, só que pro Palmeiras já não valia mais nada. Então, assim, o Ceará poderia ter se beneficiado do Palmeiras não lutar por mais nada numa briga direta contra o rebaixamento, que o próprio Ceará acabou caindo com a derrota. O Palmeiras poderia ter mandado o sub-20 para aquele jogo e talvez não tenha Como o mandado só Flamengo por uma mandou questão de sub-20 derrota pra de jogar agora. contra o Mirassol. O Flamengo mandou sub-20 com o só, que não valia mais nada também. É. Mas assim, isso é o que eu tenho mais crítica aos pontos corridos. E principalmente no Brasil. Como o calendário aqui é muito caótico, a gente acaba que distorce um pouco essa justiça. Essa E sensação lembrando, vamos fazer o seguinte imaginação, que qualquer campeonato de mata-mata, o grosso dele vai ser pontos corridos. Concordamos, né? Até A a maior primeira parte, sim, fase. é. A primeira fase. Tudo isso que o Edu falou vai acontecer também. É, vai mas- acontecer sim. também. Mas Não, é que serão esse menos jogos. argumento... Mas por que a Serão gente tá... menos jogos. Tudo Não, bem, sim, mas mas ele vai acontecer. vamos Você só concorda orga- que vai acontecer? Mas- Não necessariamente. Como que não, Canelo? Porque encaixaria melhor no calendário. Encaixaria Sofreria o quê, cara? menos impacto. Ah, você que quer o diminuir o calendário. principal produto nosso, você quer diminuir o número de Calma, jogos. vou chegar lá, Não, porque se você fizer isso aí... Isso tá na próxima Não, pauta. e- Vocês não, só estão pra falar, por brincando. que a gente tá debatendo isso? Porque esse é o argumento para se ter o pontos corridos. Acontece também no mata-mata. Só que esse argumento é para a justiça, é o argumento do pontos corridos. Então a gente está mostrando que não é tão justo assim, mas eu acho que é a forma mais justa possível de ter. Eu vou até pra aproveitar, né, que já que eu defendi muito já os argumentos do mata-mata, que eu acho que é difícil, tá? Na minha opinião, o mundo ideal teria que ser mata-mata. Vamos dizer que não tem estadual, o calendário é grande, o melhor é jogar um monte de jogo, primeira fase, passa. O futebol, como eu já disse aqui, o esporte é feito de mata-mata. Quem é melhor naquele dia, isso é a graça do esporte, estou muito com o Léo, são jogos marcantes, o cara tem que ser bom naquele dia, por isso que a Copa do Mundo é o maior. Se Copa do Mundo fosse pontos corridos lá atrás, eu acho que nem existia mais hoje. Ninguém ia estar nem aí para esse torneio. O mata-mata, o jogo decisivo, é o que mata. Esse seria o mundo ideal. Só que por que eu não sou contra? Porque o calendário não comporta. Não comporta isso, isso atrapalharia os times brasileiros. O que a gente viu ali os técnicos falando, a galera falando lá atrás, dirigentes, é uma verdade, porque o time não pode jogar só 20 jogos e o outro jogar 38. Isso atrapalha o time, isso vai atrapalhar o cara se organizar, Mas acho que nunca o foi cara assim. contratar. Não, tem as outras competições também. Então, às vezes, você que está assistindo, você é a favor, às vezes o seu time, sabe quando o seu time foi mal? Ficou lá em 15º, ficou lá em 14º. No próximo ano, meu amigo, para ele contratar, vai ser muito difícil, porque não se sabe se ele vai chegar no mata-mata. Ainda mais da forma que o futebol está se caminhando, você pegar Europa, você vai vender ou não, vai ter jogador, cara, eu não sei se esse time chega em mata-mata, eu não posso ter tanto poucos jogos na minha carreira durante o ano. Para uma patrocínio, quantas vezes vai aparecer o patrocínio da marca? Isso vai fazer diferença. Quando você for negociar o pay-per-view, que tá todo mundo brigando aí, já tá ganhando pouco, já tá achando ruim. Todo mundo quer o Flamengo, o Corinthians, o seu time joga menos. Como é que você quer ganhar mais se seu time tá sempre jogando menos? Então essa questão do calendário e do dinheiro e da organização do time, que entra também, que é o meu segundo argumento, enfim... Pró pontos corridos. Porque os times relaxavam. Era verdade. A melhora, e ainda está lenta, de alguns times grandes do futebol brasileiro, tem ligação direta com os pontos corridos. Porque era fácil. Mas se eu ficar em oitavo, tá bom, amigo. Se ficar em oitavo, depois é mata-mata. Até por questão de contratação, os times relaxavam. Eles eram mais bagunçados por causa disso. E os pontos corridos trouxe, sim, o futebol brasileiro, planejamento e uma profissionalização maior. Não A só isso. previsibilidade, nesse caso, não é do campeonato, é precisar de receita. De receita, Sabe quantos tudo. jogos você vai Sim. jogar, quantos Pacote. jogos você vai estampar teu patrocínio. Você não tem o problema de chegar em outubro e falar pro teu craque e falar assim, porra, como é que eu vou te pagar novembro, dezembro? Ou o próprio clube fala assim, pô, não vale a pena trazer esse jogador, porque em novembro eu não tenho calendário garantido. Aí eu vou ter que pagar 3 meses de salário pra ele, novembro, dezembro, janeiro, que eu não tenho nada pra jogar. Como é que eu pago esse cara com 13º, com 3 meses de salário sem jogo? Então, eu acho que... Sabe o que acontecia muito antes? O Fernando me lembrou aqui. Também time que, meio do ano eu contrato uns caras aí.
Acontecia isso. Na outra janela lá, eu contrato. Aí tu traz uns caras Arranca aqui, aí, vamos arrancar pra montar ser um bem primeiro é muito bolado mais aqui, difícil que arrancar vamos pra ser arrancar, oitavo, né? vamos arrancar para É chegar isso. no mata-mata. Então, era mais bagunçado o Isso futebol sem dúvida, brasileiro sem dúvida. com o mata-mata. Só acho que houve um exagero aí em relação à quantidade de jogos. A gente não está falando. Se pegar o formato de 2012, que é o que antecede os pontos corridos, o 2000, campeão fez 2002. 8 jogos a mais. 2002. 2012, você falou 12. Foi dois. Foi mal. 2002, que antecede os pontos corridos, o 8 campeão jogos a fez mais. 8 jogos a mais. 8 é coisa pra cacete. Não, Pô, mas, mas aí, aí tudo o bem, time mas que caiu nas quartas no de final total, fez 2 e jogos no a total. mais. Ah, eu não lembro quantos jogos eram na Isso é primeira fase. importante. Era O Santos É, fez 31. 31, Então, bateu o que eu tira falei. 8. É. Fez 23. É. O time vai Mas fazer aí um só campeonato dois que vai times, jogar 23. Só os dois que jogaram a final. Mas foi Mas ruim é pra muito todo jogo. mundo. 4 que caíram nas quartas de final fizeram 2 jogos a E mais. tem- e então tem um não detalhe. é algo que super Não, mas não vai era mudar só a vida. diferença, mas é ruim pra todo mundo. No final das contas, o time só jogou 20. Concordo, Ó, concordo. Vários, o grosso só jogou 23. Por isso que eu acho que se volta mata-mata hoje, isso já seria numa realidade bem diferente. É, com acho que E tem- ninguém voltaria com essa cabeça Não, de e tem um fazer detalhe. 20 jogos. E tem Não, um não detalhe. dá. Hoje em dia todo mundo fala da premiação da Copa do Brasil, que é a maior premiação, que não sei o quê. O que muita gente esquece é que essa premiação da Copa do Brasil, que é uma competição de mata-mata, ela inclui o direito de transmissão do Sim. time que vai disputar cada fase. Então aquele prêmio que está ali está englobado o cara Sim. que está jogando o jogo. Porque o cara que foi eliminado ele não vai jogar. Então ele não tem por que receber o direito de transmissão. Numa competição de brasileiro de mata-mata, em que, muito provavelmente, Flamengo e Palmeiras passariam todos os anos, eles vão ganhar ainda mais dinheiro de cota de televisão por estarem todos os anos disputando não- mata-mata. E aí não vai ser uma premiação. Já há uma Vai diferença hoje do primeiro e segundo pro Tudo bem, e sétimo você que oitavo de defende que milhões. seja mais equalitário, você vai defender um formato que vai Mas deixar mais talvez desigual? Talvez a diferença seja proporcional, isso a gente não É sabe porque como é que hoje vai já ser. tem uma diferença. Quem hoje já termina em tem. primeiro e Tudo quem bem, termina hoje em já tem oitavo. uma diferença. Com o mata-mata, a tendência é a diferença aumentar ano a Não ano. sabemos, não Ah, sabemos. Canedo, pelo não amor de sabemos. Deus. Depende. Você acha que nos Eu próximos acho que 10 é. anos a probabilidade Eu do Flamengo e compete. o Palmeiras chegarem na final é a mesma que o Não, o Fluminense que tá chegar? falando, a gente não sabe como seriam divididos os direitos numa competição de Como mata-mata. você acha que o clube que vai disputar a final vai aceitar receber a mesma coisa Então, que o clube não que não sei. vai Mas chegar não lá? vai receber. Não, não, É que mas você não aí- sabe que você vai chegar na final. Você vai debater isso Aí tem antes. várias Eu não Copas, sei por que vai exemplo, chegar, nos concordo, mas Flamengo e Americanos, Palmeiras sabem E a que tem muito mais chance de chance não chegar é muito maior do que a chance de hoje o Flamengo não terminar entre os 3 primeiros. Que é Isso. como ele já vai ampliando acho que é a E mesma- de acho repente que a é mais chance é fácil igual. você abrir mão de Gente, alguma vocês coisa. estão esquecendo do meu principal argumento aqui. São jogos transmitidos. Há um dinheiro reservado para a cota de jogos de times que vão jogar. Tem times Sim, que não Pet. vão jogar. O que- Esse dinheiro está separado. É que que a a gente gente tá pode ser falando- proporcional, entendeu? Pode Que ser a gente tá proporcional ao que falando ganha hoje, já Estão como falando que ganha você hoje. vai, você vai negociar para daqui para 5 anos. Você não Sim. sabe se você vai chegar. Então, o Flamengo também pode ser interessante. O terceiro ganhar mais, porque você não sabe se você vai ser primeiro. É diferente. Pontos corridos, qual que você acha que tem mais chance de novo, que a gente debateu antes. Qual que você acha que tem mais chance do Flamengo, certeza, terminar em primeiro? Pontos corridos ou mata-mata? Certeza, bom, acho que pelo planejamento provavelmente Ou pontos corridos, então. Aham. Então, até para negociar isso, poderia ser uma forma diferente. Mas isso aí a gente nunca vai saber, porque não está sendo Ó, negociado. Nos esportes americanos já é feito dessa forma, né? A fase regular é vendida a um direito e depois o mata-mata ele é outro direito. Né? São duas cotas só recebe diferentes os clubes para quem vai que vai. e para quem não A vai. gente tem Só mais que lá a prós forma de e distribuição contras. de liga também é diferente. diferente. né? Eu anotei aqui mais prós e contras de impactos da mudança, né? A gente falou de produto mais estável, porque aí são 38 rodadas, você, né, começa a planejar tudo muito antes. Você já tem, para empresas que fazem orçamento, né? Chega em outubro, estamos fazendo aqui o orçamento do ano que vem. É isso, o clube pode fazer o orçamento do ano seguinte com uma estabilidade muito maior e ele sabe quem ele pode contratar de verdade, embora isso na prática não se faça presente muitas vezes. Gestão de elenco, né? Gestão e elenco, né? Contratações viram parte de mérito, então pontos corridos acabam se sobressaindo quem tem às vezes a melhor gestão de elenco, não apenas o dinheiro sobretudo, com certeza, mas você também saber quem você vai contratar direitinho. Contras, o calendário lotado foi talvez o maior impacto dos pontos corridos. Os estaduais foram diminuindo não proporcionalmente em relação ao brasileiro. Então, a gente teve um calendário muito caótico no início dos anos 2000. E os estaduais, na verdade, só foram reduzir muito recentemente quando muita gente caiu na real. Quando não dava mais, né? Né? Já não dava mais. E hoje a gente acha o estadual longo Eu nem tinha com pensado 11 por esse datas. lado, né? Pode ser um facilitador para o calendário, né? Se eu diminuir datas. Eu nem pensei por esse lado, isso é Diminuir muito datas. interessante. Do brasileiro? É. Do principal produto? Vocês estão loucos, pô. Não, Como o calendário como um todo, pô. Sim, então, aí para consertar o calendário você destrói a principal competição. Vocês estão malucos, pô.
Que isso, gente? Teve aquela É a frase... melhor, é o principal, principal produto. Pet, posso só falar? É que toda vez que a gente está dando um argumento, a gente está pensando nos dois lados. Isso não quer dizer que a gente está defendendo isso. Aí você está, entendeu? Você está achando Tá na que defensiva. agora eu estou falando que tem que ser... Não estou falando isso. Eu tô olhando os dois lados. Eu já falei que eu Abrindo prefiro leque. pontos corridos. Mas isso não quer dizer que tudo do outro lado é ruim e tudo do outro lado é bom. Mas eu tô tenho uma falando opinião que eu tô pode falando, ser eu uma tenho que falar. forma, pode ser uma forma de diminuir o calendário, mas gostei do seu argumento. Mas Vai, isso, vai diminuir do brasileiro? É melhor diminuir do... Lógico. 2 pontos rápidos aqui, né? Sobre média de público. A média de público está no auge do Campeonato Brasileiro. Pode ser que isso tenha a ver com a forma como hoje o futebol virou indústria, virou entretenimento. Isso aí eu acho que não tem a ver com o formato. né? É, pode Os ser, três né? últimos Eu acho anos que de tem. os 3 últimos anos de Campeonato Brasileiro São os são as maiores, 3 maiores médias isso da aí. história do Campeonato Brasileiro. acima de 25 mil pagantes por jogo. A Isso é o gente pode fato. falar disso aí rapidinho? Fala aí. Eu acho que tem um pouco sim de formato. Porque, de novo, quem viu, o Léo viveu, depois aproveitar para a galera que quiser falar, queriam falar mais, né? Quem viveu antes, a primeira fase era esvaziada do Brasil. Era chato. Era chato. Claro que a gente pode fazer de outra forma. Então, a média baixa dos outros anos, aí a gente, não pegou aqui todos os jogos de cada ano. Mas é porque no mata-mata, obviamente, explodia, mas a primeira fase era chato. Então, Não mas fazia se hoje questão- muda... Porque realmente foi um dos argumentos do Pet, a primeira rodada hoje vale muito. Você tem que ir, e os clubes vendem isso, patrocinador, você consegue vender, né, ingresso pro ano todo, sócio torcedor, quem tem, né, não que vende ingresso o ano todo, Pacote mas de sócio temporada. torcedor. Mas antes, realmente, chegava ali, a 12ª rodada, vou para estádio nada, né? Quando chegar lá no mata-mata eu vou. Então tinha isso. Era esvaziada. A primeira fase do Campeonato Brasileiro era esvaziada. Podemos fazer melhor? Mas Podemos isso fazer também, melhor, mas Conrado, era esvaziada. isso também tem a ver com essa organização que o futebol brasileiro veio tomando. Também. Eu Que acho os que pontos tem corridos muito. ajudaram Os pontos também. corridos ajudaram, exatamente. Isso. Porque assim, como você falou, hoje em dia você tem um programa de sócio-torcedor onde você pensa no teu clube como um produto, onde você tem aquela previsibilidade de jogos que o Pontos Corridos traz. 380 né? jogos, você já sabe o Você consegue vender um pacote para a temporada inteira. Né? Sócio Você torcedor. sabe quais jogos vocês vão jogar. Tudo você vai melhorou, jogar. né? A Tudo organização, melhorou. o planejamento, isso favorece com que o torcedor vá e frequente o estádio. Os estádios estão melhores, não estão melhores no sentido de torcida, talvez não. Muita gente vai criticar. Pô, o Maracanã, na minha visão, que peguei o Maracanã antigo era muito melhor. Mas eu sei que para você ir a um jogo no Maracanã hoje, é muito mais acessível. Confortável. É mais confortável, mais acessível. Para você levar sua família, é mais acessível. Virou um isso é fato. evento. Virou um evento. Os estádios mais caro hoje, também, Então, mas mas bem mais caro. Então, assim, hoje você tem toda uma estrutura do futebol brasileiro que se organizou e se planejou, o que favorece também que as pessoas frequentem mais Eu estádios. só não consigo afirmar que se mudar para mata-mata amanhã, a média Não vai despencar. cair, Eu também não sei, não dá pra vai dizer. cair. Eu E só também acho que pra não. galera que tá em casa, não se assuste, você que tá acostumado a ver, não, que antigamente 200 mil pessoas no Maracanã, 100... Isso Nada. é verdade, isso acontecia. Na Mas final. não se assuste, porque esses loucos aí que estão falando que a média hoje é maior. Não, a média hoje é maior, isso é um fato. A média antigamente era menor, a média de público. Média significa você pegar todos os jogos e dividir quem foi ao estádio pelo número de jogos. Então a gente tinha superlativos. Realmente a gente tinha estádios muito cheios nos grandes jogos. Mas você pegar a média, não tinha tanta gente assim. É fato. Hoje tem mais gente no estádio. Só outro ponto de impacto aqui para fechar, que é uma discussão que você citou Copa do Brasil, mas por outro prisma, o que a CBF está fazendo com a Copa do Brasil hoje? Ela está aproveitando esse vácuo, esse buraco, e está transformando a Copa do Brasil no Brasileirão de antigamente. Ainda tem isso. Se você transforma um Brasileirão no mata-mata, você Perde, destrói a é Copa isso, do Brasil. também acho, Acabou, também acho, não tem mais relevância tá? nenhuma O praticamente. que a CBF fez relevância recentemente... não, Não, menos relevância do que continua tem hoje. tendo, mas... Sei, mas tinha relevância, não sei. Mas olha- não sei. Não. Hoje em dia o que eu vejo, o Flamengo, por exemplo, nunca chega porque tá... Ah, Sabe qual foi, até sabe- você sabe qual foi o 2012, a público, Copa do você sabe qual foi o Brasil público de terminava no meio Botafogo e do ano. Juventude na final da Copa do Brasil de 90? Oi? Botafogo e Juventude fizeram a final da Copa do Brasil de 90. 99. 99, 99, sabe qual foi o público? 90. 3 mil pessoas. Quê? Não. Não. Botafogo Qual e jogo você tá Juventude falando? é um dos maiores públicos da história do Maracanã. Flamengo e Goiás. O Flamengo Fernando e nos Goiás. ajuda. Flamengo e você tá Goiás, confundindo isso, Flamengo e Goiás. confundi. Botafogo e Juventude é a maior, É a maior. Flamengo e Goiás, 3 Tu mil quase matou os 3 mil botafoguenses. pessoas. É, quase mas me eu- matou. Me perdoem, botafoguense, eu confundi, eu inverti o maior com o menor Não, aqui. mas, cara, o São Paulo, o torcedor São Paulino, por exemplo, passou o tempo todo sendo zoado que não tinha Copa do Brasil. Tem jogos históricos, contra o Cruzeiro, o gol do Giovani desviando na barreira. Tem vários jogos históricos de Copa do Brasil. É que até Quando 2012 tinha mata-mata terminava também. no meio do Tem, ano. mas você vai diminuir É que a o Flamengo importância tá da Copa do fazendo Brasil. Eu não segunda acho que edição hoje, da Copa do eu acho Brasil. que hoje está valendo mais dinheiro. Eu acho que até o contrário. Na era dos pontos corridos, a Copa do Brasil foi perdendo relevância.
Muita gente, para chegar na Libertadores. E agora, com essa questão do dinheiro, estão tentando... Não, estão tentando não. A Copa do Brasil Não, já virou um super pela produto. questão Tem vários aspectos. do dinheiro, mas não, na época do mata-mata ela era muito relevante. Mas nem jogava. Eu não acho que se virar pontos corridos, virar mata-mata, Na época acaba do com a- mata-mata, o Que é X- outro campeonato brasileiro. Fala, tá aqui, tá a camisa do Grêmio na minha frente, tá do lado do Léo ali. Pô, o Grêmio sempre se orgulhou muito das suas Copas. Não, o que eu quero dizer Cruzeiro hoje, o que eu sempre quero se dizer hoje orgulhou não muito é das das suas suas muito, a Copas. Copa do não é Brasil dos sempre foi, clubes. a Copa do Brasil desvalorizou muito tempo, porque Não, os porque o melhores Pet times não falou que vai jogavam. matar a Copa do Brasil. Eu tô discordando do que o Pet falou. Ele falou Sim. que vai matar a Copa do Brasil Vai se diminuir, voltar. Os Mas melhores é, times Copa do também não jogavam a Copa Isso do eu não Brasil, tenho Mas jogavam a é- Libertadores, não é podiam. isso. Então, um período muito grande, inclusive. Foi de 2001 a 2000 A 2013. 2013 foi o primeiro ano Mas que jogaram. é um movimento Agora, curioso que a a Copa do Brasil CBF... está valorizada hoje, Não, bem mais. não só está obviamente. valorizada, como a CBF em 2025 ela já mudou o calendário para fazer um Final Four ali, semifinal e Que final, foi e foi um ótimo. super sucesso. Vai fazer um todo um Final Four. Pô, esse cara ele não consegue falar em português. Não Fala aí, consegue. vai, traduz aí para mim. Você é meu tradutor Os ambulante. quatro finais, semifinalistas. Ah, não. Final Quatro Four semifinalistas. é o evento, não são os 4 É que semifinalistas. não foi um evento, foram vários. Né? Foram 2 semifinais. Mas a ideia de evento é Eu essa, entendi ser isso. tudo Pula, quarta domingo, pula. quarta domingo. E não só isso, para esse ano, ela instituiu, oficializou que a final da Copa do Brasil será em jogo único e após a última rodada do Brasileirão. Ano passado, deu aquela M lá de calendário, aproveitaram que Flamengo e Palmeiras caíram da Copa do Brasil, não ia fechar o Brasileiro, mudaram. Esse ano não, esse ano já foi antes, já previram no calendário, ó, que vai encerrar o calendário do futebol brasileiro em 2026, é a final da Copa do Brasil em jogo único. E qual é... Desculpa, se o brasileiro volta a terminar. ser mata-mata, isso perde sentido. Não. É outra competição, gente. Não, eu sei que é outra competição, Gente, mas aí... eu tô falando, eu mas vivi aí Copa o que- do Brasil sempre... Mas aí o que Só fecha essa época que os é a times da final. Libertadores não jogavam, que ela perdeu a importância, mas ela sempre teve muita importância. A mesma Sempre que tem teve, hoje eu acho que ela tem. Não, hoje eu acho que ela tem mais. Eu acho Se que o a Brasil Copa do virar Brasil mata-mata, hoje- tu acha que ninguém vai querer jogar a Copa do Brasil? Não, Vai eu jogar acho lá? que vai não é, diminuir não- o nível de Eu, importância da Copa do inclusive, Brasil. Porque vejo... eu acho assim, São a Copa do campeonatos Brasil, diferentes. a Copa do Brasil preenche hoje o vazio de quem ama o mata-mata. Porque não tem no brasileiro. E que isso hoje. encerra o ano. Se o brasileiro, Encerra que o ano. eu acho que todos nós concordamos aqui, é a principal competição nacional, se ele também se torna um mata-mata, a Copa do Brasil cai em termos de relevância. Eu não tô falando que ela vai virar uma porcaria, que os times vão largar de forma alguma. O que eu tô falando é que a importância que a Copa do Brasil tem hoje, ela vai perder. Isso é um Eu fato. não sei se perde relevância, não. Eu não vejo acho. que são dois campeonatos diferentes. Também. É outro e título. É outro título e eu acho que vai continuar com a mesma relevância. Agora, eu tô adorando, Pet, que você tá falando muito do futebol, do pontos corridos, no mundo ideal. No mundo ideal, eu concordo com você, por isso que eu acho que pontos corridos é isso. é a minha forma de disputa, pontos corridos. Eu manteria pontos corridos. O meu ponto é, e que talvez tenha sido o grande incômodo do... Eu nem sei se eu podia já puxar esse Pode, gancho, puxa, fica à vontade. Depois eu... que foi o meu incômodo, é que a gente não tem um futebol ideal no futebol brasileiro. Concordo. O futebol brasileiro, ele hoje, o calendário do futebol brasileiro, ele não permite que você encaixe esse pontos corridos bonitinho que você está querendo encaixar. O futebol brasileiro não permite isso. Aí você fala assim, aí você vai tirar datas do brasileiro para... Irmão, você tem que tirar. Os caras não conseguem reduzir o estadual para 8 datas, para 10 datas. Não conseguem fazer isso. Então, hoje, 2026 começou. O teu Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, 38 rodadas, o teu, porque tá defendendo pra caramba aí, você já tem quantas rodadas adiadas na quarta rodada? 3 jogos adiados, os Corinthians e a É. Transparência conseguiram já É. fazer um jogo adiado. O Flamengo, atual campeão, começou o Campeonato Brasileiro dia 29 de janeiro, tendo terminado outro, que foi até o final lá do Mundial, dia 17 de dezembro. Uma bagunça O absurda. Corinthians foi campeão da Copa do Brasil dia 22 de dezembro. Outra Teve que zona. estrear dia 29 de janeiro no outro brasileiro. Sabe por quê? Porque não tem calendário para encaixar um campeonato de 38 rodadas da forma que é. Eu Aí sabe o concordo. que acontece? Você vai jogar lá com o time reserva, você vai jogar com uma série de jogadores machucados, você vai poupar, porque é mais fácil. É mais fácil ganhar a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, porque é mais fácil você guardar o teu time para jogar 8 jogos de mata-mata do que jogar 38 de Campeonato Brasileiro. É mais fácil, obviamente que é. É mais fácil Não tô dizendo que é recuperar. fácil, estou dizendo que é mais acessível. Porra, o Corinthians ano passado, gente, fez uma campanha esdrúxula no Brasileiro e foi campeão da Copa do Brasil. Porque focou, guardou suas energias para os jogos de Copa. Porque no calendário brasileiro não tem como Ele não tem elenco, você jogar de 3 em 3 dias. O Campeonato Brasileiro ele é autossabotado. Eu Então o concordo. Campeonato Brasileiro ele vira um grande nada. Ele é um grande nada. Todo mundo que quer poupar, poupa no Brasileiro. Todo jogo que precisa mudar a data, muda ou no Campeonato Brasileiro. Tem jogo do Brasileiro na data FIFA, porque tem que encaixar em algum lugar. Parece que é um peso no calendário brasileiro um campeonato de 38 rodadas. Eu concordo com 100% do que você falou.
Eu só vou te devolver com uma pergunta. Qual desses problemas que você acabou de citar, o problema é o formato do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição Não, é nacional? o formato dentro do calendário real. O calendário é esse. O problema é o calendário, ponto. O problema é o calendário. Tá bom, beleza, mas problema é o aí é o problema calendário. real. Sabe real. o que é Eles mais não conseguem fácil mudar. problema? É isso, o problema real é esse. Tudo bem, mas sabe o que me deixa muito... Com certeza. Você sabe o que me deixa muito triste? É que estamos conformados com a bagunça que é o futebol brasileiro e para tentar Não, melhorar um conformados pouquinho, não. a gente destrói o nosso principal produto. Não, conformados não. destrói também não. Não, se você diminui o número de jogos do principal produto nosso, você está enfraquecendo o nosso Não principal produto. necessariamente. Aí que vai vir o Canedo daqui a pouco. Aí que vai vir o Canedo. Tudo bem, então Vamos- você acha que a vamos, Globo e a inclusive, Casa TV vão pagar a mesma coisa se Não, o time calma, disputar vamos- 20 jogos e o time disputar 38? Vamos, inclusive, Mas essa não é a voltar... única fórmula possível de disputa. Vamos voltar para geral? Que, Essa inclusive, não é a única fórmula de disputa. Não, você está falando em diminuir datas, então você vai diminuir o número de jogos. Não necessariamente de 38 para 20. Tá, de 38 para 35? Você acha que vai Não pagar a mesma sei, coisa? o Canedo vai Não trazer a vai, fórmula gente. daqui a pouco aqui. A questão é a Vocês seguinte. estão botando muita expectativa, já tô ficando A incomodado. questão é simples. O calendário, eu não tô conformado. O que eu mais critico é o calendário do futebol Então, mas brasileiro. é isso, pô. O Então temos que calendário- lutar para melhorar o calendário, não É não óbvio, é mudar óbvio. o formato Só que o do problema é que tá campeonato. estourando no Brasileirão. Não, existe um mundo O Brasileirão, do real, jeito que é hoje, não tá fazendo sentido ter. E sei Tá lá, piorando o na produto. Alemanha tem menos jogos, não é? Também Tá. não é por causa disso, vai diminuir os jogos e acabou o dinheiro para todo mundo. Também não tem que pensar só assim. Mas a gente pode só voltar para geral? Vamos voltar pra Inclusive, geral. peço desculpa para os nossos amigos da geral, que o debate tá pegando fogo, a galera tá falando menos. Pô, você já tinha, desculpa, fala o seu nome, você já tinha pedido para falar com 2 minutos de programa, já passou mais 60. Fala aí, galera, tudo bem? Meu nome é Diego. É assim, é tanto assunto que eu vou tentando lembrar aqui para poder Escolhe falar, um, mas enfim, escolhe vou um. escolher um. Eu acho que eu sou a favor do mata-mata, obviamente, acho muito mais fantástico. O Léo trouxe um ponto fantástico de que você ter 5 jogos memoráveis no Campeonato Brasileiro de pontos corridos é quase que impossível, né? Mas é o seguinte, por outro lado, mudar isso para o maior campeonato em relação ao cumprimento é muito difícil, porque você tem que ter um campeonato para você fazer essa questão de adaptar ao calendário, porque esse é o maior problema. E a especificidade de ter um mata-mata faz com que a Copa do Brasil seja grande hoje, que a Libertadores também seja, porque o brasileiro tem essa possibilidade de você mesclar jogadores e botar o seu plantel. Então, assim, qual o objetivo de cada campeonato? O objetivo do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, ser pontos corridos, é você mostrar qual é o time naquele ano foi mais bem estruturado, mais planejado e que é o time merecedor para esse mérito. Agora, e o Campeonato da Copa do Brasil, o Libertadores, traz isso de outro ponto, né, que é aquela que faz acender nas pessoas a paixão pelo futebol, que é a razão pelo qual ele existe. Por exemplo, ano passado, nós tivemos Vasco e Corinthians, que foi uma final bem maneira, assim, bem legal de assistir, no meu ponto de vista. As semifinais foram muito boas, foi um clássico, Vasco e Fluminense. O Corinthians e Cruzeiro foi louco, porque o Cruzeiro teve a isso de ganhar a vaga e perdeu. O Vasco, na final, lá em Itaquera, foi melhor. O campeão foi o Corinthians. Então, assim, O fato isso de ser no fantástico. fim da temporada também não trouxe essa chama Trouxe. de mata-mata de Brasileirão? Trouxe, isso é gostoso demais. Só que só é bom porque ele não é maçante. Se você botar o brasileiro mata-mata, eu acho que, infelizmente, além de comercialmente, né, fica impossível, porque você vai ter todos os campeonatos assim, por mais que ele tenha uma parte dele ponto corrido e outra parte mata-mata, eu acho que ele perde essa nuance do A mata-mata. escassez tem- ajuda o mata-mata a ser mais legal. Só para esse é o lembrar, Diego, né? O que o Diego falou, é porque o Pet falou pouco tempo. Quantos anos você tem? Desculpa, Diego. 34. 34. O Pet falou um pouquinho da Copa do Brasil. É só para lembrar de novo que já foi assim e isso não acontecia. Não era, na minha opinião, eu acho que de quem viveu, não era chato a Copa do Brasil. Não era chato um monte de mata-mata. Não esvaziava nada. Era tudo legal pra Eu caramba. não falei que Tudo era era chato. muito campeonato. Não, você falou que vai matar a Copa do Brasil. Não vai matar porque diminuir nunca a matou. importância, vai diminuir a importância. Não, Mas tudo bem, mas não matou. Não, eu tô falando, fala com os times campeões da Copa do Brasil. Não matava Mercosul, tinha um monte, era Não, tudo mata-mata e tudo era Porque legal. eu acho que ela vai Tô falando perder que- relevância no calendário. Não, o só que eu tô isso. falando é que a gente uma coisa é a gente fazer o exercício aqui, vamos tentar imaginar como vai ser o direito de televisão voltando mata-mata. Isso aqui é um exercício de adivinhação. A gente pode ter bons argumentos. Agora, como era tudo mata-mata, a gente já teve. E não era desimportante, era tudo muito foda.
Era tudo muito foda. Não, Eu vivi isso. Todos os campeonatos eram foda. Claro que o brasileiro era mais importante. Então, o ponto mas, é esse. mas continua mais Não, importante. continua e a sendo Copa do mais Brasil era importante. foda. Só que a Copa Todos do os Brasil times que ganhou um ganhavam- status Não recente. recente. Ganhou. Calma, tá bom. Deixa eu terminar que é um então. erro. Deixa eu falar, É um erro. deixa eu falar. por Pode favor. ser. Ganhou um status recente maior em relação à própria Copa do Brasil com Perfeito. pontos corridos. Perfeito. Não ganhou em relação ao que era antigamente. É isso que Perfeito. vocês estão perdendo. Mas a CBF Peraí, fez deixa eu terminar, por favor. O que aumentou a relevância da CBF agora é em relação à própria Copa do Brasil com pontos corridos. Não era em relação de como era antes. Sim. É isso que a gente tem que deixar claro. Mas é porque e tá aumentando essa havia- questão ela do identificou dinheiro. o buraco. Não, identificou Sim, não, era A o que necessidade. tá a aumentando é a necessidade de questão ter do um dinheiro. mata-mata no fim do ano. Foi Não, isso que aconteceu. Não, isso foi Não, só isso agora, foi- foi só o foi último só agora, ano. é. Ninguém nem sabe disso aí que você tá falando, se Isso vai aí, dar isso aí certo foi ou só não. uma troca pra. Por que você acha que botaram final única depois do fim do Brasileirão? Então, Não, porque agora porque viram deu que foi certo, legal, mas porque foi deu só uma certo. vez. Não, mas Porque foi deu só certo. uma Mas vez. foi só uma vez, mas vai ficar daqui Não, pra mas eu frente. tô falando que a gente tem que ver isso pra você. A gente ter. Não, calma a aí, gente tem que calma ver vários pra Não, gente mas ter essa... o movimento ele é pautado nessa ideia. Sim, eu tenho não- certeza tá, eu absoluta. tô voltando lá atrás, só. do que eu tava falando. Que quando tinha o brasileiro de mata-mata, a Copa do Brasil era foda. Era legal também. Nunca foi Também. desvaziada a Copa do Mas Brasil. não. No momento eu Ninguém- falei que ia a ser gente chato. não que Então, ia ser mas é que caríssimo. você chegou a falar que ia matar a Copa do Matar Brasil. e diminuir a importância. diminuir, mas então ela não era. Isso É que eu tô aqui a dizendo. gente- Não aqui a gente era. trabalha com importância da- Você a discorda que vai importância da- diminuir a importância. Você discorda disso. Discordo. Você acha que vai continuar a mesma Ah, coisa. eu acho que vai ter a legal mesma. igual. Eu tô falando Então a que gente quando discorda tinha. Então é isso, a gente Tudo discorda do que já aconteceu. A importância da Copa do Brasil na época dos pontos corridos de mata-mata, da época do Campeonato Brasileiro de mata-mata, é a mesmíssima de hoje. É isso que eu tô falando. A gente já viveu essa época. A época de todos os campeonatos no mata-mata, a Copa do Brasil não era esvaziada. Não era menor do que hoje que a gente tem Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Isso é um fato. A Copa do Brasil hoje, ela não é mais importante do que ela era quando tinha brasileiro de mata-mata. Não é. Para o calendário Tá do bom, futebol olha só. brasileiro, ela é. Isso é uma outra Olha coisa. só, Não olha é só, pra olha debater só, isso. ponto é olha só. esse. Calma aí, deixa eu Ponto é falar, esse. deixa eu falar agora. Uma coisa é a seguinte. Me entristece Me terminar o desculpe, ano. me exaltei. entristece terminar o ano, que nem ano passado, que teve a final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. E quando acabou a Copa do Brasil, todo mundo fala assim, caramba, a Copa do Brasil foi muito mais legal do que a última rodada do Brasileirão. Porque, eu concordo Pode ter contigo. o efeito reverso. O efeito é reverso. Não é que a Copa do Brasil está ficando muito valorizada, é que o brasileiro está perdendo a valorização. O brasileiro está perdendo e não pode perder. O brasileiro é o principal campeonato do Brasil. Isso. A CBF, Aí concordo eu com tô- você, isso. deveria ser tratado como isso. O ponto de partida do calendário devia ser o Brasileirão. Gente, como é que a gente vai fazer um calendário respeitando 38 rodadas, pouquíssimas no meio de semana, todas no final de semana, respeitando data FIFA, respeitando tudo? Acho que todos Esse concordamos é o mundo, com isso. Esse é o mundo ideal. Então, Só é que isso. não é o mundo real. E aí você não mexe é no o principal mundo real. produto para poder Então você adaptar vai lá ao nas real. federações, chama de estaduais. Mas não é, Porra, essa não é a a solução Ferg melhor? aqui A perto nossa aí da discussão nossa é discussão gravação, real. hein? Pode lá Partindo do tacar pedra. pressuposto que o estadual tem 12 Tudo bem. datas. Então tudo bem. Eu não Partindo do estou pressuposto- conformado com o calendário. Partindo Você do tá. pressuposto que o brasileiro tem, o estadual tem 12 datas. Partindo do pressuposto que você tem que jogar respeitando data FIFA. Partindo do pressuposto que você tem uma infinidade de séries de pré-libertadores e playoff de Sul-Americana e o que é mais a 4. Partindo do pressuposto que você tem 2 Copas do Brasil, uma ida e volta em todas as fases, tirando a final agora. Como você monta um calendário de 38 jogos respeitando isso? Mas é esse o ponto. Não, Você não está, é esse o ponto. Não, você é esse está o ponto. conformado Eu tô conformado que com- todo o resto tem que ser mais importante do que o brasileiro. Não, olha só, a Eu gente não estou concorda. conformado Pra ser com bem isso. Vamos mais uma na geral? Para ser bem prático, a gente concorda que o ideal mesmo seria diminuir Mas o esse é o estadual. ponto. Seria, É de esse, repente, É isso. mais. A existe geral um querendo mundo real. falar que assunto bom, tá todo mundo a geral tá se mexendo. que talvez O mundo do país, Alice no País das Maravilhas é maravilhoso, porra. Ao Eu coração. também queria tirar o estadual, eu também Coração. queria. Tirar não, né? Reduzir. Eu também queria que fosse bonitinho, respeitado, igual é em outros. Igual acontece em outros Então países. você é a favor da volta do mata-mata. Eu tô na dúvida do que você é a favor. No calendário real do futebol brasileiro, Você é a é favor. impossível sustentar este formato de campeonato brasileiro. No fim das contas, o que você É é mais favorável... provável no fim mexer- das contas... É, mas tem que mexer Me nesse formato corri- brasileiro. me Tem que corrija mexer. se eu estiver Não tá errado. dando pra Me aguentar esse corrija se brasileiro eu- 38 rodadas. Me corrija se eu estiver errado. O que você é favorável, então, é pegar o brasileiro e tirar jogos dele. É isso. Eu quero ouvir a proposta do Canedo, porque eu já não montei uma solução. Vamos ouvir a geral, por favor. Fala galera, Maicon Ribas, obrigado aí pelo convite, primeira vez que estou participando do programa. Assim, essa questão de pontos corridos e mata-mata é complicada, aqui já teve vários assuntos, né, vários debates,
Mas eu vou pegar naquela parte qual é a minha preferência e também alguns pontos que podem ser muito importantes para definir o que é melhor e o que é pior. Minha preferência, mata-mata. Questão de emoção. Eu vou com o Conrado nessa, porque realmente, assim, tem muitas pessoas que têm vários jogos históricos, mas os jogos históricos são de mata-mata, não de pontos corridos. Mas eu também concordo também com o Pet, a questão da... Como posso dizer? O ponto corrido ele é mais justo. Ele tem mais justiça. Mas o mata-mata, além de ter muito mais emoção, depende muito da regra que pode estar acontecendo ali para ter essa justiça. Por exemplo, a Copa do Mundo, o Conrado falou. A Copa do Mundo é muito emocionante, mas a Copa do Mundo é um jogo só. O mata-mata do Brasileirão, da Copa do Brasil, são 2 jogos. Ou seja, vou dar um exemplo. A Copa do Mundo de 2002, Brasil e Alemanha. A Alemanha jogou sem um Ballack, pô. Um jogo super decisivo. Sim. Né, até mudou a regra. Aí mudou. Por causa disso. Por isso que eu tô falando, a questão da mudança da regra. Também, né? Exatamente. O Flamengo e o Palmeiras hoje são candidatíssimos ao Campeonato Brasileiro. De repente, se colocasse o mata-mata de um jogo só, será que eles seriam tão favoritos assim? Com 2 jogos, do jeito que a diferença financeira tá, a probabilidade de dar Flamengo, eu concordo com ele, de dar Flamengo e Palmeiras, mesmo sendo um jogo mata-mata, é gigante, pô. Assim, tem a possibilidade de pegar um time tipo um Mirassol e chegar no título, de repente numa final, na semifinal, pode até chegar, mas em 2 jogos com o Flamengo e o Palmeiras com esse poder aquisitivo absurdo, é difícil o cara bater o Flamengo em 2 jogos. Então, assim, a minha preferência é o mata-mata por questão da emoção, mas também eu defendo o argumento do Pet dessa parada de, é mata-mata, pode ser surpresa. Eu acho que também não pode ter tanta surpresa assim por questão financeira, entendeu? Eu também e sem 2 jogos. Eu sou pontos corridos. E sem 2 jogos é muito aqui Brasil. defende o Pet. É bom falar isso. A galera vai achar que quando a gente sair daqui, vai todo mundo sair E junto, Marcos, vamos tomar uma cerveja junto. Quem não gosta do Pet, a única pessoa é o Edilson. Tá errado, Pet. Ô, Michael, foi bom você outro ter falado do formato, porque no próprio mata-mata, né? Por exemplo, o Fluminense perdeu uma Libertadores porque não tinha gol fora. No ano seguinte, botaram a regra do gol fora. O próprio Fluminense, em 2001, saiu do Campeonato Brasileiro porque o formato era um jogo só. Isso aí. Então, assim, o Fluminense saiu, ou seja, jogou fora de casa, acho que com a desvantagem ainda, o empate da era dos caras. O Fluminense saiu, e a final foi em 2 jogos, o Atlético Paranaense acabou sendo campeão. Será que se fosse 2 jogos aquela semifinal, o Fluminense não teria pego aquela final? Entendeu? Quero só ouvir mais a Patrícia, por favor, Patrícia. Também quero te ouvir. A primeira mulher que vem na nossa geral. É verdade. E, por favor, mais mulheres. Nos mandem mensagem. Geralmente lá no perfil Quadrado Mágico, a gente posta. Mande DM, quem quer vir participar. Você que está aí em casa, quer vir participar. Só vir, por favor, que mais mulheres venham participar. Só uma correção, não é a primeira, já teve uma vez, acho que é a segunda. Foi no primeiro programa, verdade, se eu não me engano. teve no Mas, de primeiro. qualquer forma, que Perdão, tenham cada perdão. vez mais mulheres Obrigado, aqui. Pet. Então, eu verdade. agradeço pelo Tudo bem. convite de vocês. Gente, eu acho que é assim, acompanho na prática o mata-mata no futebol feminino. Na minha opinião, eu acho que depende muito da competição e da visibilidade daquela competição. Claro que não se compara com o masculino, né? O Brasileirão masculino. Mas um exemplo do que eu vi ano passado. O Cruzeiro, em pontos... antes que o Pet já tá me olhando ali, já quero falar minha opinião. Fica tranquilo, eu tô olhando com a calma. A gente te protege, pode falar. Jamais, Eu longe sou de a mim. favor dos pontos corridos. Sendo que, ano passado, um exemplo do feminino, do que eu vejo e acompanho. O mata-mata, cara, é incrível. Pô, você vê times menores chegando, dá uma visibilidade incrível pro feminino, sendo que aí você pega o Cruzeiro tendo uma ótima campanha, a melhor de toda a história do Cruzeiro, bate em primeiro lugar, em segundo o Corinthians, os 2 times vão pra final, o Corinthians é simplesmente campeão no mata-mata. Aí, ao mesmo tempo, eu entendo que os pontos corridos é justo, né? É a minha opinião, deve seguir assim. Mas o mata-mata é importante em algumas competições para dar mais visibilidade. 100% contigo, né? Patrícia, É 100%. Acho que cada Que era, competição... e é turno único, né? O Isso. feminino. Acho que não até é as ide- oito... não é até ide as volta. oitavas. Não, eu digo é na turno. primeira fase, né? na- A primeira fase Primeira do fase, isso. Assim, eu estou 100% contigo. Acho que cada competição tem a sua relevância, tem a sua importância. E por isso eu sou contra a gente transformar todas as competições em mata-mata. A gente precisa ter uma competição que gere previsibilidade. Uma competição que permita um planejamento. E que dê um ano Não, completo. permitir o planejamento eu concordo. Esse é o principal argumento. Permitir E é por isso que eu concordo, sou a mas favor do a pontos gente corridos. não precisa. Como assim? Não precisa? Tanto que gente não viveu precisa. sem durante... Não precisa. Se for tudo E era mata-mata... uma zona, você concorda comigo, né? Não, 100 olha só, anos. ô Pet, Você concorda ô que era Pet, uma Era vamos uma lá. zona do jeito que era, mas não precisa ser Ô daquele Pet, você jeito. falou de formato. O Brasileirão consegue fazer o campeonato de 30 rodadas, ou 34 rodadas, uma semifinal e uma final. São Perfeito. 4 rodadas a menos,
São 4 Perfeito. rodadas a 4 menos. jogos a menos. 4 jogos a pra menos. grande maioria dos clubes. Ah, Isso mas tem. aí é pouco. Não, 4 beleza, 4 jogos a menos, pô. Então vai falar pra quem paga, pra quem recebe o dinheiro. Ah, do mas clube. aí, mas se aí, tudo eles é. forem decidir... Aí na Libertadores também joga 4 jogos a mais. O Flamengo jogou 4 jogos a mais do que o que foi eliminar o Botafogo que caiu nas oitavas. Sim, mas é uma competição de mata-mata. Ué, mas o Brasil Assim, também mas- pode ser. Não, A questão mas esse é o meu ponto. O Brasil Todas não precisa não de é, pontos- idealmente, O pontos não podem corridos- ser não, todas olha de só, mata-mata. olha só, o pontos corridos ser um sucesso na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, na França... O mundo e inteiro no joga outro- assim, Edu. No mundo Não, inteiro... Você vai citar 3 exemplos aqui pra provar Não, que não. a exceção à regra. Ah, mas O mundo inteiro também, pode jogar ué. assim, o mundo inteiro pode jogar assim. Vou A pra gente não checar precisa aqui. disso. Vou pra checar. Talvez É. por isso que eles não têm 5 taças do mundo, filho. A gente não Lembrando, precisa, inclusive, isso é que já fato. vi Esse esse argumento por eu aí. achei que jamais já ouviria vi aqui no esse canal. argumento. Desde que o Brasil virou pontos Jesus. corridos, Sério? nunca mais teve Copa do Mundo. Eu acredito nisso, eu não acredito Não, nisso. assim, é que Mas fato eu que tô soltando a Não é uma informação. necessidade do Brasil ter pontos corridos. É, a Não necessidade. é, Eu acho assim, obrigatoriedade. A obrigatoriedade Eu é acabei, ruim de, disso. eu acabei de falar o motivo pelo qual eu acho que tem que ter sim. Porque você precisa pelo menos uma competição que todos os clubes que a disputam joguem a mesma quantidade de jogos. Não, não acho que precisa. A gente Claro entendeu, que a gente só precisa, discorda gente. do precisa. Eu acho que precisa. Posso trazer? Vai, E por se nós favor. pensássemos, de repente, numa ferramenta para deixar o ponto corrido, os pontos corridos melhores? Por exemplo, tinha a questão dos clássicos nas rodadas finais. Eu sei que tem questão de policiamento e tudo mais. Mas isso, pô, era bastante interessante, no meu modo de ver. Por exemplo, o Flamengo e Grêmio de 2009, né? Esse ainda nem era. Esse nem era ainda. Do- Então, mas seria... Não, foi o que seria- ocasionou foi o último jogo. a Ah. criação no ano seguinte. Esse jogo Não, em 2010. não, não. 2010. Foi 2010 que Os ocasionou. 2 jogos viraram pauta por conta disso. Em 2010 teve Flu e porque, Palmeiras e Flu e São Paulo. Ano retrasado, o Fluminense jogou com o Palmeiras no Allianz Parque, né? E o Botafogo jogou com o São Paulo. Então ficou aquela situação assim, pô, será que o São Paulo vai querer ganhar o Botafogo e eventualmente molecada. o Palmeiras ganhar? E outra coisa também, que eu sei que é muito pequeno perto do que está sendo discutido, mas vale a pena pensar, pô, você tem os pontos corridos que são mais justos. Só que aí o critério de desempate é a vitória. Só que assim, se o cara tem uma vitória a mais, ele tem 2 derrotas a mais. Então assim, tem outra coisa também que eu acho assim, por que não bota o confronto direto para ser o primeiro Bom, ponto? concordo. Porque se no Campeonato turno... italiano. Italiano é assim e é perfeito. Se no Mas que ainda turno... não teve final, né? Na Itália, Infelizmente ainda não. Se no turno o time A Mas ganhou por que, de... infelizmente? É melhor ter um ponto corrido. Por que ter final? É um por que, critério de infelizmente? desempate. É um critério de desempate. Não. É simplesmente um critério de Não, desempate. tô falando Ah. infelizmente. Seria legal ter, né? Pega no Porque seria gostoso pra caramba ver uma final pra ver quem é campeão dessa porra. Quero saber quem é o melhor em campo. Você está muito exaltado, esse é o primeiro ponto. Você está Vamos extremamente- geral, vamos geral. Você está extremamente exaltado. O segundo ponto é, eu em momento algum falei que o mata-mata é uma merda, é uma porcaria que não presta pra nada. Eu não falei isso em momento nenhum. Se puder voltar aí no programa e pegar, se você achar essa frase, você me fala que eu me retrato Mas eu aqui não falei do que eu nada, falo. ninguém Mas- falou que você falou isso. Mas é lógico que seria legal, cara, ter um jogo desse. Eu Eu não só falei em momento nenhum que não perguntei seria. isso. Eu no momento nenhum achei que esses 4 jogos aí no mata-mata que seria uma merda. Eu nunca falei isso. O que eu tô falando é, em algum momento, algum campeonato tem que ser diferente, que tem que dar previsibilidade e que também é legal pra cacete pontos corridos, gente. A gente tá pagando aí a história de um monte de clube que foi campeão, que foi legal pra caramba. Não, Flamengo em ninguém tá 2009 pagando foi história sensacional. nenhuma, Tem não. Tá vários... apelando nos argumentos. Quem Ah, não tem pagando a história? O Não, Mirassol... não, Não, você não falou está que a gente tá pagando. pagando. Ninguém tá pagando. Não, então, vocês estão diminuindo, estão falando que é menos importante do que ter uma final, pô. Não, Ninguém não é tá menos pagando. importante. Ué. É outro é o formato que é. Tá, talvez tá, teria que sido é. mais marcante. Não, eu nem Vou dar um sou- exemplo. Eu não sou a Posso favor da dar- volta do mata-mata. Eu sou a favor É. da volta do mata-mata dentro desse É. calendário bagunçado. Posso Vamos trazer lá. um exemplo legal? Que o Pet falou, o Fortaleza ficou em 4, o Mirassol ficou em 3º. Meu amigo, esses times, quem vocês acham que são mais lembrados? Não sei se vocês viveram, tá? São Caetano chegando. Meu amigo, muito mais foda. Chegou, foi ganhando, foi eliminando, foi chegando. Foda. Foda. Imagina se tivesse o mata-mata, o Mirassolzinho chegando pra bater em grande. Pá, tirando. Pô, ia ser muito mais marcante. Esse é um dos argumentos, Pet. Eu não tô falando que tem que se mudar por causa disso. Tô falando que esse argumento é muito mais marcante. Vocês forte. estão muito É lindos, claro, cara. Vocês claro. estão falando que tem que muito ter, mas que não forte. tem que ter, que tem que mudar, mas não tem que Não, mudar. Eu tô categoricamente falando que não tem que Vou olhar pra mudar. câmera de novo. Vou olhar pra câmera de novo. Saboado. Eu sou a favor dos tem pontos saboado, corridos. Pra mim, é o melhor formato de campeonato brasileiro. Mas dentro de um mundo ideal. Do mundo real, eu sou contra esse formato atual. Porque ele não se encaixa na nossa realidade. Sim. Hoje, o calendário Pra- atual não se encaixa. Então, hoje, eu optaria por uma outra fórmula. Porque essa que tá agora tá horrível. Porque no Aí, mundo não, real mas você e- pega mas a não- principal competição. Mas é engraçado Vamos como é que é. voltar. Nós dois estamos Volta. aqui perto e várias vezes a gente dando voador aqui no Pet. Mas eu penso o oposto dele. Vocês já perceberam isso? Pra mim, o que eu prefiro é mata-mata.
mas o melhor para o futebol brasileiro é pontos corridos, apesar do calendário. Então eu teria pontos corridos para ter a organização, para ter os seus argumentos são muito bons, para ter todo mundo jogando vários jogos, pela organização. A gente já falou aqui com a primeira fase era esvaziada, para contratação, para direitos televisivos, até patrocínio na camisa. Por isso que eu teria pontos corridos. Eu acho que seria pior nesse sentido do que a gente viveu. Mas, assim, se pudesse, se tivesse espaço, eu teria o mata-mata. Eu prefiro mata-mata também. Preferir. Cada hora você prefere Não, uma não, coisa. Preferir. Deixa eu assumir aqui, ó. Tu falou do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, pra mim, o formato ideal é pontos corridos. Agora, prefere ver uma semifinal de Não, eu tô Libertadores? falando de brasileiro. Então, só um parênteses, a gente tá falando de Campeonato Brasileiro. Não, a gente tá falando de Campeonato Brasileiro. Aqueles mata-mata geral, eu acho muito mais maneiro de ver. Ó, deixa eu assumir aqui, porque ainda tem o meu formato, mas eu fiz um dever de casa. Foi citado hoje no programa previsibilidade, mas ninguém foi a fundo. Eu fiz um dever de casa que vocês talvez fiquem impressionados ou não, mas vocês vão começar a dar razão aqui para alguma coisa. O campeonato, sim, ficou muito mais previsível com os pontos corridos, especialmente nos últimos anos. Há uma concentração de títulos em determinados times em comparação a como era antigamente. E aí temos os números, né? No recorte de 71 a 2002, 32 edições, tivemos 16 campeões diferentes. Um campeão diferente a cada 2 anos. E mais 6 vices diferentes. Temos vices iguais aí, né? Palmeiras foi vice e campeão, né? Mais 6 clubes vices diferentes. Então, de 64 vagas possíveis, né? Todo ano um campeão e o vice, 22 foram contempladas. Isso dá 34% das vagas preenchidas por clubes diferentes. Nos pontos corridos, 23 edições, 9 campeões diferentes apenas. Então, a média cai para 0,39 em relação a 0,5, né? Um campeão a cada 2,6 edições e não um campeão a cada 2 edições. E 3 vices diferentes apenas. 12 clubes diferentes englobados, 26% das vagas possíveis preenchidas. Então, temos aqui 34% das vagas preenchidas em finais, mais diversidade, mais clubes diferentes chegando do que nos pontos corridos de primeiro e segundo colocado, quase sempre iguais. E ainda tem essa ótica de campeão diferente diz uma coisa, está até um pouco próximo. Mas tem algo pior, que é a concentração. Palmeiras, Flamengo e Corinthians ganharam 12 dos 23 títulos dos pontos corridos, 52%. De 59, é que eu não botei 71, mas de 59 a 2002, tirando um período de Santos e Palmeiras ali, Taça Brasil, Robertão, cara, a gente teve como campeões Bahia, Guarani, Coritiba, Sport. Beleza, Sport, vamos discutir ou não, mas foi, tá lá. Os maiores anos da história desses clubes centenários, super importantes para a cultura do futebol brasileiro. Enquanto nos pontos corridos, nenhum fora do bloco dos grandes, do G12, chegou perto de fazer qualquer coisa. O Atlético Paranaense em 2004, mas aí foi bem no início dos pontos corridos. E ainda tivemos, assim, no máximo, quando tem uma história diferente, é um Botafogo, que é um grande que está há muito tempo sem ganhar, que vai lá e volta a vencer. O Atlético Mineiro em 2021. E mesmo assim, times do Sul não ganharam pontos corridos, por que será, né? Viagem, logística. Mas o Inter também se esforçou para não ganhar alguns aí, né? Tudo bem. Concordamos tudo bem, também, mas que o Inter fato é que não ganharam. 5 vezes vice. Se esforçou para não ganhar. E quantos desses outros times aí, Bahia, Guarani, Coritiba, Sport, Atlético Paranaense, teriam qualquer chance nos pontos corridos? Mas sabe o que é legal desses números do Canedo? Vamos dizer que aqui, né, você que está mais para mata-mata, né, você pode pegar esses números e usar para te defender. Mas o Pet pode também. Porque depende do seu prisma, da sua ótica, do que você quer para o Campeonato Brasileiro. A imprevisibilidade, né? Vem demais. Tudo bem. Mas tem o outro lado. Se você está buscando organização, profissionalismo e, na teoria, justiça, você vai premiar quem vai trabalhar mais melhor por mais tempo. Então, esses números, assim, eles podem estar falando da imprevisibilidade. Beleza, mas ele serve para qualquer lado do argumento, tanto para pontos corridos quanto mata-mata. Porque você fala, não, é justamente isso. Quem está bagunçado não está ganhando. Mas quem está bagunçado ganha no máximo 1 ano. Não ganha 2 anos sendo bagunçado. 2 anos seguidos, pelo menos. Sim, mas esses vários, não tem vários campeões só desses números aí. Porque em 1 ano deu certo, bateu. Entendeu? O que esses números mostram exatamente depende da sua ótica, do seu prisma. O que é que você defende? O que é que você acha mais importante? Essa é a discussão entendeu? teórica o que interessante. você acha mais importante?
Você quer, sei lá, que você quer Brasil, Premiar a o gente planejamento, quer... né? A discussão, E pra acho que isso- tanto que o melhor argumento apontado até aqui nesse programa hoje é o do planejamento. Porque o resto... É o grande foco do Isso é pontos corridos, é o a sua planejamento. opinião. Você discorda de todos os meus outros. Porque eu continuo sustentando todos os meus argumentos. aqui. Discordo. Mas e para isso aí, para essa diversidade, para essa imprevisibilidade, existe a Copa do Brasil. Tem um campeonato que é muito legal, muito bacana, totalmente de mata-mata, que é a Copa do Brasil. O Paulista já foi campeão. Que o Brasileirão Mas a gente tá principal, debatendo o né? Campeonato Tá Brasileiro. debatendo o Sim, principal. O principal torneio que É. todo mundo também quer E é ganhar. isso que eu Que tô é tão falando. legal. O Brasil Beleza, foi legal, que mas nem agora tá todo mais mundo legal que o pode. brasileiro. Todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo pode. Por isso que eu E falei, tá dentro de um vendo? Dá pra usar planejamento, os dois... e dentro de um pros dois planejamento lados. tem clube que E ó, realmente tem não vai mais, ganhar. tem mais um aqui, um argumento sobre previsibilidade. Quando o título é decidido, né? Se tem emoção mesmo, vai até a última rodada, o Flamengo e Grêmio, que é um jogo inesquecível dos pontos corridos. Em apenas 9 das 23 edições, o campeonato foi decidido na última rodada. 9 das 23. Em 3 foi decidida na penúltima, com uma rodada de antecedência, então você ainda sustenta ali uma narrativa de disputa de título. Inclui o último, né? O último também. O último foi assim, Isso, 2025. Você teve uma A disputa de título foi, mas assim, quando o Flamengo entrou em campo contra o Ceará, o Palmeiras já estava até meio Já, largado lá já. em Belo Horizonte. E decididos antes da penúltima, né, com pelo menos 2 rodadas de antecedência, 11 de 23. Então, 39% do campeonato foi decidido na última rodada, 61% antes, e 48%, praticamente metade, com 2 ou mais rodadas de antecedência. Pô, aí muito pouco. enfraquece a narrativa. Enfraquece É a muito narrativa. Assim Tudo como bem que as você tem últimas- outras lutas, né? Que é o, Tem outras brigas, são tem verdade a e briga tal. pela Sul-Americana, que É é o isso, 15º, isso. que o Brasil tá parado para ver. Que o Santos entrou brigando para não ser rebaixado e terminou na Sul-Americana, nem ele sabia. Cara, o que vocês Inclusive, esquecem- temos aqui um vídeo sobre isso. Se É. você ainda não viu, volte aqui, veja os nossos outros vídeos, que esse aqui tá chegando perto do fim, espero. Tá. Mas já Não, se inscreva aí no canal, deixa o like, a gente tem um vídeo sobre isso, das vagas que para muitos são excessivas para os campeonatos. Vocês não acham sul-americanos. pontos relevantes que enfraquecem, claro, né? claro. Claro. Porque é evidente que há outras Mas brigas assim, é interessantes. esperado, né? É esperado. Não vai chegar sempre na última rodada. Isso vem no combo pontos Eu corridos. só acho que vários desses argumentos que você falou, com exceção da decisão do título, que é relevante, eu concordo, mas vários desses argumentos, nas 30 rodadas lá do campeonato hipotético do Edu, de só 4 de mata-mata, também vão existir, cara. As últimas rodadas também vão ser esvaziadas. Não, mas não para decidir o Também vai- campeão. Foi o que eu acabei de falar. E vagas na Ué, mas Libertadores é- mas também. é disso- falar. Mas Mas é aí que disso, muda mas tudo, o né? número é só sobre É isso. o que muda tudo. Não, é o que muda muda tudo tudo, em é o relação ao campeão. campeão, A gente beleza, não quer saber, não relevante. tá nem aí pro quinto e o Não, sexto. então beleza, então a gente faz um campeonato de bosta durante 6 meses Ninguém e tá falando e curte de os novo, últimos de 4 novo. jogos. Obviamente, a gente tá falando de uma coisa. vamos curtir os aí últimos você, 4 é só jogos. você falar assim, beleza, mas independente disso, eu prefiro... Não foi o que eu falei? Não, Foi literalmente você o que eu vai acabei de falar falar. do quinto e do Olha só, sexto. Gente, eu tô ficando maluco? Não foi o que eu acabei de falar? Vamos ver. Olha Olha só, só, acabei de falar. Vamos fazer Alguém- esse corte. Alguém, Porque por ele favor. falou do campeão. Sacanagem, pô. Alguém, Mas por foi o que eu favor. falei no começo do meu argumento, gente. Alguém, por favor, Eu falei, volte isso é legal, da a questão reunião. do campeão. Mas é porque Pelo amor de minimizou, Deus, né? Não, gente, cara. gente, Mas eu tô alguém, por minimizando favor, tudo, volte. tudo. Alguém, por favor, volte na reunião do Clube dos 13 lá em 2002. Que certeza que o Bruno Pérez estava lá defendendo os pontos corridos. Não tinha idade Eu pra nunca isso. vi tanto amor assim aos pontos corridos. Eu gosto de pontos corridos, mas, cara, É. não tem esse fascínio todo também. O Não molho ofereceu é esse. nada. Isso Não eu queria ofereceu dizer. nada. Não ofereceu nada. Não, não. Ofereceu Não, o suficiente pra não, você não, vir pra aqui e defender- falar que no mundo ideal, o ideal é pontos Não, corridos. não me ofereceu nada pra eu defender a esse ponto. Não, você tá defendendo, você falou. No mundo ideal eu prefiro A pontos corridos. esse ponto. Você falou a esse isso. A esse ponto, mas eu não defendo a esse ponto. Se botar mata-mata, eu vou gostar também. Não, eu vou achar que Mas vai eu, falei, ser eu não falei que eu não vou ruim. gostar. Eu não falei que eu não vou gostar. No momento nenhum. Tem mais alguém na geral Eu quer falei falar isso. mais alguma coisa antes? Você Antes lá de da cá não falou sugestão nada. dos Pelo menos sua formatos. opinião. Se você mudou de opinião. É você e depois a proposta do Canedo que eu não Contanto que você não respondo. for me aí- xingar, que eu já tô sendo muito aí, xingado, tá sim. valendo. Aí, se você discordar do Pet, tem uma parada ali maneira pra você. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Cara, o que eu acho do que o Campeonato Brasileiro ficou irrelevante, irrelevante não, né? Porque, tipo assim, a disputa está sendo mais interessante na última rodada, da briga para não cair, do que pelo campeão. Nos últimos 3 anos foi assim. Foi mais interessante tu ver o rebaixado do que o campeão. Ano passado foi decidido o quê? Com 3 rodadas de antecedência? Flamengo e Ceará num jogo? Foi na penúltima, Foi com na uma, penúltima. mas Mas já foi- tava aquela já Com uma, sensação. mas foi com 3, né? É, quase. Foi mais interessante ver, sei lá, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense em 2024 do que o campeão São Paulo e Botafogo.
Sim. Porque jogos decisivos são maneiros de acompanhar. Né? Acabou que a briga contra o rebaixamento... Vai. E no caso do faltou, né? Botafogo, o caso do Botafogo ainda foi decidido na última rodada, porque o Botafogo não era campeão. Só Só que como já era, né, quase que matematicamente, tinha que perder e o ficou Palmeiras melhor a ganhar. luta do Fluminense, do Galo, do Atlético Paranaense, porque o São Paulo estava com o time... Por quê? Porque o São Paulo estava com o time reserva. Aí lembrei de mais uma Na coisa, última rodada. antes do Léo falar. Tem jogo de campeão que, mesmo quando ganha no campo, que não tem nem taça. Porque às vezes a taça pode ter Tá para em outro outro lugar, não tem a taça, Pé. Tipo, o cara fazer assim, ó, não tem a taça. Isso é muito broxante, cara. Isso é muito broxante. Não, peraí que a gente vai mandar uma... Aí a realmente, CBF, Manda a taça, manda a a taça. CBF começou a botar duas, mandar uma para cada lado. Mas, porra, Qual é a verdadeira, qual é a regra? muito broxante. Isso é broxante. É uma isso merda, é broxante. uma merda. Eu sou flamenguista, achei uma merda o Flamengo ser campeão brasileiro ano passado. Eu também, Não, eu isso é uma também. porcaria. Eu Eu também achei que achei... ele tava concordando. Foi que- uma Ah, eu merda. achei uma Uma merda merda, uma também, merda. achei uma merda. Não Vai, gostei. Léo, mais um. Assim como o Inclusive- Calheiro também não comemorou em 2010, 2012. Não comemorou. Se falar que comemorou, tá errado. Ué, 2010 a taça tava lá. Não comemorou. Você não Foi na comemorou. última Foi rodada. pontos corridos, cara. Uma merda esse campeonato, tá maluco. Deixa o cara falar. E, inclusive, a briga do rebaixamento também já vai virar playoff também. hein? Vai virar mata-mata É na aí. Série B. É, mas aí na verdade. Série B. Mas pra Série A já isso De vai repente acontecer. hein? vem também, né? É, a Série B tem calendário pra você fazer Muito isso. mais legal, Série imagina, B tem valendo calendário. a vida no estádio, mas muito Exatamente. mais legal. Vamos às sugestões dos formatos? Eu quero, agora eu tô Vai, esperando. caraca, dá agora tempo. Eu quero- coloquei sugestões no plural porque tentei abraçar aí. Não, né? vai é melhor. E aí, escolher melhor, uma, vai. não? Não, mas é bem rápido, porque assim, Vai. um modelo simples que já foi debatido aqui, reduzir o número de clubes, 18, Impossível. 18 clubes, eu sou totalmente Impossível. contra, tá? Mas com 34 rodadas, essas 4 rodadas extras, você poderia pensar aí ou no mata-mata. Não vai passar. Eu já voto não. Porque Eu sou não o campe- também. O país com o tamanho do Brasil, a Liga Nacional não pode ter 18 isso. clubes. Eu Vinte- 20 é pouco? 20 já é muito pouco. tô É que totalmente realmente aí. aumentar não vai O dar. segundo é adicionar datas. Você mantém 20 clubes, 38 rodadas, mas aí você bota uma final em jogo único ou ida e volta entre primeiro e segundo. Também não vai passar. porque Também não tu vai quer- passar. A gente quer reduzir data. Tu tá querendo aumentar a data, não vai dar. Não, e eu O acho Brasil que não às vezes a toma. distância pode ser tão grande que fica um negócio meio, né? Meio Supercopa quando o cara ganha a Copa do Brasil brasileira, né? Agora manda a isso aí. proposta boa. por Agora, isso, o terceiro modelo. Eu quero aumentar o número de clubes. Acho que o Brasileirão tem, além do G12, né, tem muito clube com história. Temos vários campeões brasileiros diferentes. Brasileirão, para mim, 26 clubes. Mas bem. não tem como fazer ida e volta. Aí enlouqueceu. Aí acaba até com a Libertadores. Então, turno único, 25 rodadas, 25 jogos para cada. 8 passando, quartas final, semifinal e final. Com vantagem de resultados iguais para melhor campanha, porque você aí precisa... Que é Não, eu isso, só tô carinha? te esperando você acabar pra Ele falar. já quer falar. Aham. Ele é o Tá primeiro a fazendo? falar. Ele é o primeiro. Carinho, do nada eu senti aqui um... Ué, tá falando de mata-mata, que vai Tá fazer todo mundo carinho. se xingando e do nada faz um carinho de. Tá muito Vai. atirado. Acho importante criar vantagens para diminuir, para minimizar o argumento que foi, esse jogo não vai valer nada. Não, você cria vantagens. Então, vantagem de mando de campo e resultados iguais. Não tem mais pênalti, resultados iguais. O total do pacote de jogos seriam 325 Pô, jogos. não, peraí. Não. Quê? Sem pênalti? Sem pênalti. Vai passar no empate? Não. Eu prefiro mata-mata. Eu prefiro pontos corridos. Vai passar no empate? Você valoriza o cara que terminou em primeiro. Aí joga pontos corridos, pô. Tem que ser melhor dentro de campo. Empate, não. O meu único- Passar com Ele empate, não. O meu conquistou único aquela argumento vantagem de aqui- alguma maneira. O meu único Passar- Mando argumento de campo, aqui. pelo menos, você concorda? Mando de campo, óbvio. O meu único argumento aqui é você pegar um campeonato em que o clube tem 38 jogos pra Então, fazer. vou continuar aqui. E o clube vai jogar só 25. Assim, puf, do dia pra noite. Você tirou 13 jogos do cara no ano. Aí eu Da vou... principal competição. Aí eu vou criar um playoff de rebaixamento. Aí vai virar o campeonato escocês. Vai Não. diminuir metade pra cima, metade pra baixo. Aí briga pra quem vai cair, briga pra quem vai ser campeão. É porque aí você mantém mais uma Mas é quantidade bom. de clubes tendo mais jogos. Tudo bem, mas o meio ali só vai jogar 25. O meio só joga 25. Não existe. Desculpa. Mas pode continuar. Mas pra mim, eu não aceito. Mas pode continuar. Tudo bem. perdão. Eu já sabia desde o início que eu ia Você imaginou. Você imaginou. Só que nesse pacote teríamos 339 jogos, mais os playoffs, que você pode adicionar aí talvez Esses mais jogos- 5 jogos. Total do campeonato. Total do campeonato, versus 380, que é a quantidade de hoje. Você tem uma redução
aproximadamente de Tem 10%. redução do pacote cheio, né? O É que alguns pacote vão ser cheio. mais reduzidos do que outros. É isso. O campeonato, para ser vendido, ele tem mais ou menos 10% a menos, mais ou menos, né? Tem 10% a menos de jogos no todo. E aí, valoriza o que a gente fala sobre o calendário desde o dia zero. Menos é mais. É o argumento principal. Você tem 33 datas de campeonato, em comparação a 38, porque as 25, né, mais os jogos de quarta, semi e final, e você garante uma final do Brasileirão, que é um evento sem explodir o calendário, que era a comparação com os outros modelos. Você até reduz o número de datas em 10%, porque menos a mais a gente precisa desses 10% para respeitar a data FIFA, para ter um balanceamento melhor das datas. Times descansarem também, Times descansarem, mais jogos em fim de semana, não ficar essa correria de você ser obrigado, entre aspas, a poupar no Brasileirão, porque você vai ter Copa do Brasil. Então, você mantém muita gente... E outra, com o 8º lugar, é muita gente também sonhando no fim do campeonato. Dificilmente a galera da Marola vai largar, porque a distância vai estar ali em 5 pontos, 4 pontos. Não, largar não vai. Como é hoje, né? A distância ali de, às vezes, da pré-Libertadores, da Sula para o rebaixamento, você tem uma distância ali de 3, 4 pontos entre todos os times, que quando você diminui o número de rodadas para 25, a distância vai estar ainda menor. Você quer um exercício legal para você completar aí a sua ideia? Busca como é que estava a pontuação, a diferença de pontuação na 25ª rodada dos últimos 10 anos. Só para você ter uma noção de quanto o primeiro já estaria classificado, essas coisas. É um exercício legal para fazer. O ruim, tudo tem lado bom e o lado ruim, né? Obviamente. A gente tá claro aqui durante esse programa. Para pontos corridos tá tudo perfeito pro pé. Não, mas o que eu concordo muito com ele, você tirar muitos jogos de algum time é difícil, cara. Vários jogos em casa é um problema. Mas realmente não tem uma fórmula perfeita. Mas é um problema, um time jogar só 25 jogos. A fórmula perfeita se chama pontos corridos. Vocês gostaram do Canedo? Levanta a plaquinha de quem gostou aí, pra gente ter uma noção se a fórmula do Canedo foi boa, se passa, se não passa. É uma maneira de controlar. Acho que não passou. Aqui não passou, não. Acho que é uma maneira... Não maneira me pegou de também contemplar. nenhuma. Confio em você vindo ali grande, mas não me confio. O O ideal pra mim seria ser tipo assim, alguma coisa em torno de 30 jogos e depois ter uma semifinal e uma final. Mas aí teria que ver quantos times iam jogar. Dá pra passar enfim. 6 também, que aí os 2 primeiros já estão na semi, que aí você valoriza muito a primeira Faz um fase. jogo E extra aí ali. 4 faz melhor campanha, joga em casa um jogo só. E aí já vai pra Mas final. aí não pode passar de 20 clubes, para ter ida e volta ainda, né? Não, mas aí não tem ida e volta. Porque 30 jogos na tem fase. que aumentar clube mesmo, tem que botar um Então, campeonato de... eu já aumentei para 30 26 clubes, porque acho que acima disso vai ficar muito time parando, né? Vai ficar muito time no no meio. meio da tabela. Se bem que hoje a Sul-Americana dá quantas vagas? Mas vamos 17, aí não tem vaga mas pra alguma aí, coisa. Mas, Mas vai parar é no difícil de campeonato, o montar. campeonato vai continuar, É difícil mas- de montar, de fato. É difícil de montar. É que também é difícil Não é reduzir o difícil, estadual, né? gente. Já existe. Pontos Vamos- corridos, tá rodando há 20 anos. Difícil. Então, vamos Vamos fechar com uma pergunta? Só fechar uma pergunta. É por só favor. que assim, um ou outro. Você acha que... além do 2027, você quer qual? além do um ou outro, né? Você acha que o coração do formato precisa ser a justiça, a previsibilidade, ou você é um cara que preza pela emoção acima de tudo e acima até de fatores que podem deixar o campeonato com essa sensação de justiça e Pergunta imprevisibilidade? muito rebuscada. Assim. Não, eu tô tentando botar na balança. O que pesa mais? De O que novo. a gente discutiu até Forma hoje. de disputa pro Campeonato Brasileiro, pra mim, pontos corridos, planejamento, tudo garantido, 38 jogos, bonitinho e tal. Pra mim, isso aí, no mundo ideal, isso aí não deveria ser mexido. Gosto do formato, no sentido de previsibilidade, planejamento, organização. Dá pra gente organizar muita coisa ao redor disso. Isso aí não deveria ser mexido. Obrigado. Muito obrigado. Tá Você concorda comigo então? Tamo junto. Satisfeito? Beleza. Cara, Aí a passou pergunta... programa aí a inteiro pergunta- irritando o Pet, Aí a faltando 2 segundos pra acabar. Calma aí. Aí a pergunta qual foi? 2000 e quê? 27. Você Mudar- quer qual? Tem que mudar o formato. Mudar o formato. Porque o mundo não é ideal. Eu vou repetir Minha mãe tudo me que o Edu ensinou isso falou. desde que eu Não, era gente, pequeno. O ó, mundo não é agora ideal. falando sério. Eu vou repetir tudo que o 100 Edu minutos, falou. todo mundo já falou aqui. Eu vou É repetir isso, tudo pô, que o Edu vai. falou. Em 2027 muda o quê? O calendário. Alguém aí saiu de mata-mata para pontos corridos Alguém de mudou volta? de opinião? Todo mundo começou com mata-mata. Ninguém mudou de opinião. Mudou? Mudou?
Não, fala no microfone, fala essa frase. Pega no microfone. Eu tô com vai. o Pet. Muito obrigado. Tava botando tamo expectativa na proposta do Canedo, junto. mas Somos poucos, mas não somos curti, melhores. Canedo. Não foi. Não foi. Quartas final, semifinal e final não chega. Eu acho que a proposta do Canedo, se tiver um pouco mais elaborada ali, molho. dá pra poder Faltou chegar. um pouquinho mais dá pra tempo de ficar, estudo. dá pra ficar 30, um jogo menos Faltou jogos pagar a 30 por versão 37. paga do chat GPT. Até pitou, né? Vamos Vambora, acabar dando um abraço pro Pet, cara. Vamos acabar dando um abraço. Foi um clima quente hoje, né? Valeu, galera. Valeu, Tamo rapaziada. Tamo junto.